Bem-vindo à Biblioteca Literária, onde cada audiolivro é uma nova aventura para seus ouvidos e sua imaginação. Prepare-se para mergulhar em histórias fascinantes e explorar mundos incríveis, sem sair do lugar. Fiquem agora com o livro Belladonna da autora Darlene Grace, editora Plataforma 21. Boa leitura. 22. Signa acordou antes do sol raiar, a uma hora em que o céu ainda estava escuro e os criados eram sua única companhia, e foi até a cozinha para fazer uma inspeção. Esquadrinhou, com fervor, as despensas e o estoque de chá, o mel e as geleias. E, durante todo esse tempo, a cozinheira-chefe ficou observando com uma careta contrariada. A senhorita não vai encontrar nenhum rato em minha cozinha, rugiu-a cozinheira-chefe. Era uma mulher idosa, de rosto bem enrugado e aparência delicada, apesar do olhar firme. Signa disse para ela que, certamente, não encontraria. E completou que, hoje em dia, precaução nunca é demais. Em seguida, inventou uma desculpa, dizendo que estava ensaiando para quando fosse administrar a própria mansão. A cozinheira grunhiu, deixando óbvio que estava descontente por Signa estar ali, bisbilhotando por toda a cozinha com tamanho escrutínio, mas aprovando suas intenções. E, sendo assim, a garota continuou a busca, testando, provando e vasculhando tudo. Encontrou as latas de chá e um vidrinho do que, presumiu, deveria ser o verdadeiro remédio de Bleach, que não continha nenhum pingo de Belladonna. Signa estava de cara amarrada quando o café da manhã foi servido, quase 2 horas depois, e Marjorie comentou sua expressão. Como não queria que ninguém fizesse perguntas, a garota guardou a frustração para sentir depois das aulas, quando teria mais tempo para pensar em seus próximos passos. Silas, quem sabe, tivesse uma ideia ou, até, tivesse encontrado uma pista. Ela comeu sob a inspeção de Marjorie, tomando o cuidado de dar pequenas mordidas quando a governanta estava olhando. E, quando terminou de se alimentar, foi com Marjorie até a sala de estar, para dar início à segunda metade da manhã, a metade que ainda dizia respeito aos vivos e à vida que Signa teria quando sua estadia na Quinta dos Espinhos chegasse ao fim. E, nessa nova vida, se quisesse assumir seu lugar na sociedade, a garota teria que aprender a dançar. Entendo porque essa aula é necessária para você, disse Percy, que ficou em pé para cumprimentá-la, alisando o colarinho da camisa para que nenhuma ruga aparecesse no tecido. Mas por que eu estou aqui? Marjorie se sentou na banqueta do piano, no canto da sala. Estava com o cabelo preso em uma bela espiral de cachos, e Signa nunca a vira tão elegante e altiva, com um vestido de casa marfim, de algodão. Se quiser aprender direito, Signa irá precisar tanto da música quanto de um pare, já que eu serei a música, preciso que você seja o par. A garota também apostaria que essa orientação tinha a ver com o fato de o primo ter adquirido o hábito de ficar perambulando pela Quinta dos Espinhos, suspirando em suas tentativas ridículas de encontrar com o que se ocupar. Ouvirá o rapaz lá fora mais cedo, ordenando que uma carruagem fosse preparada para levá-lo ao Clube Grey, mas um pajem lhe informou que Elijah o proibira de ir ao clube. Estavam obedecendo a ordem estritas. Signa não vira a reação de Percy, mas ouvirá o rapaz bater a porta. Signa tinha pena do primo. Já fazia quase um mês que o conhecia, tempo suficiente para perceber que ele era um integrante da família Altorne até o último fio de cabelo. Um integrante orgulhoso e cavalheiro da família Altorne, que teve a herança arrancada de suas mãos. Percy ficou olhando para Signa com seus olhos de raposa. Assim, tão de perto, ela reparou que as sobrancelhas do primo eram meio peludas, mas eram de um tom tão claro de vermelho que, de longe, parecia que eram bem finas. Os cílios também eram claros, brancos como a neve. Você sabe dançar direito? Perguntou Percy, e Signa respondeu baixinho, para Marjorie não ouvir. E você, sabe? A risada que o rapaz soltou não passou de um suspiro. Não que Signa não soubesse dançar, mas não tinha prática, a menos que as noites que passou sozinha no quarto, fingindo dançar com um belo príncipe que a levaria embora do atual pardieiro, contassem. Naquela época, Signa não conhecia nenhum verdadeiro passo de dança. Aprenderá alguns na última semana, em que Marjorie passou horas tentando enfiá-los no que a mulher designou, tão gentilmente, de cabeça dura e teimosa, de Signa.
Aquela seria a primeira vez que ensaiaria com alguém de verdade e não podia negar que o primo era o par perfeito. Nascerá para a alta sociedade, um aristocrata de berço. Provavelmente, conseguiria dançar qualquer um dos bailes de trás para frente, se alguém lhe pedisse. Percy estendeu a mão sardenta, Signa segurou, e o piano de cauda ganhou vida, tocando uma valsa. O olhar da garota se dirigiu imediatamente aos próprios pés, contando os passos. Poderia contá-los em pensamento, mas se sentia melhor se sussurrasse enquanto dançava, para ter certeza de que não erraria. A concentração retardava seus passos, deixando-os quase mecânicos. Ai, querida prima! Percy soltou uma risada debochada. Você dança como se fosse feita de fios e engrenagens. Ela fez um SHHH tão ríspido para o primo que Percy encolheu o pescoço, feito uma tartaruga. Tropeçou no tapete e se encolheu, porque Signa cambaleou e pisou nos pés dele com o salto da bota. A garota não pediu desculpas quando o rapaz tirou o pé com um suspiro de dor e foi culpa dele, por tê-la interrompido, afinal de contas, e continuou a contar. Se você pretende atrair homens com esses passos, o mínimo que poderia fazer é aprender a olhar para cima, para não pisar nos pés dos cavalheiros, censurou Percy. Seu par espera por uma dama, não uma matemática. Olhe para cima. Signa perdeu a conta. Olhou de repente para o primo, já com um sorriso de desdém pronto, quando se deu conta de que o corpo ainda estava praticando os passos. O rosto de Percy se iluminou, com um sorriso triunfante. Ah, agora, sim. O rapaz apertou a mão da garota e colocou a outra na base das costas dela. Acelerou o ritmo e a rodopiou pelo chão da sala. Percy, censurou Marjorie, tocando mais rápido para acompanhar os movimentos dele, que rodopiava Signa, tornando-a cúmplice de sua pirraça. O riso de Percy era tão leve e contagiante que, quando deu por si, Signa também estava rindo, entregando-se ao próprio ataque de riso, porque o primo chutou um puff para tirá-lo do caminho e a rodopiou pelo tapete. Os dois tropeçaram nos pés. Um do outro, quase caíram no chão várias vezes, mas sempre davam um jeito de se recuperarem antes de cair, com algum meneio dramático. Continuou cheia de engrenagens e fios? Perguntou Signa, com ar de deboche. Ah, certamente. Se não fosse por mim, tenho certeza de que você ainda estaria se arrastando pela pista de dança, contando de 1 a 3. Signa pisou no pé dele de propósito. Os dois estavam tão perdidos na diversão, delirantes de tantos gracejos e risos, que só perceberam que Elijah Hawthorne entrará na saleta quando Marjorie ficou de pé e a música cessou de repente. Os olhos de Elijah eram diferentes dos de Percy. Tinham o azul dos amores. Perfeitos, seu brilho fora esvaziado e escondido debaixo de sombras. Mas, quando olhou para o filho e ouviu a risada do rapaz, uma luz brilhou por trás do manto de sombras. Uma interrupção na tempestade. Elijah abriu a boca para falar, mas foi interrompido por Warwick, o mordomo, que entrou correndo pelo recinto. Passos ecoavam atrás dele, assim como um pam-pam-pam seco, de algo pesado batendo no chão de mogno da sala. Byron Hawthorne entrou logo atrás de Warwick, com uma postura altiva e uma expressão de desdém nos lábios. Signa criou coragem e olhou para Marjorie, que cerrou os dentes e se segurou com força na beirada do piano. Minhas desculpas, amo Hawthorne, em Warwick começou a dizer. Ele insistiu. Onde estão nossas encomendas, Elijah? Indagou Byron, tirando as luvas e entregando-as para Warwick. Segurava a mesma bengala que Signa ouvira usar na primeira vez que o viu, de jacarandá, com cabo de metal em forma de crânio de pássaro. O homem passou o dedo na bengala ao se dirigir a Elijah, marcando-a madeira com as unhas. O clube ficará sem comida antes da semana chegar ao fim. Se não quer assinar os cheques, assine a procuração e ponha um fim a esse joguinho. Elijah ergueu a mão. Inclinou a cabeça para Percy e sussurrou. Não pare. Continue dançando. Percy se afastou de Signa. Havia uma sede em seu olhar. Uma determinação na saliência de seu maxilar. Deixe-me preencher um pedido. Sua voz não esmoreceu. Tenho contato com pessoas que podem acelerar o processo. Tudo chegará, no máximo, até quarta-feira. Elijah ignorou o filho.
Quero que você continue dançando. Então, pousou os olhos em Signa, com tamanha severidade que ela se sentiu compelida a obedecer. Tentou pegar o primo pelo braço, na esperança de pôr panos quentes naquela situação. A última coisa que queria era mais um incidente envolvendo o bolo. Mas o primo estava concentrado em seu objetivo. Percy cerrou os punhos e deu 3 passos na direção do pai. Juro que posso cuidar disso. Sei o que encomendar e sei onde encomendar. Eu mesmo irei supervisionar a entrega e garantir a qualidade dos produtos quando chegarem. Se permitir que eu tente, verá. Mandei continuar dançando, rapaz. A voz de Elijah cortou o silêncio feito uma faca. Ou será que está com a cabeça tão cheia de ar que não consegue me ouvir? Por acaso esqueceu que está dançando com sua prima nesse exato momento? Você tem uma obrigação com ela, não com faturas e encomendas. Não a ignore para falar de trabalho. Os dois já haviam ensaiado um pouco, e Signa queria, mais do que qualquer coisa, que Percy fosse feliz. Ao perceber a importância que o Clube Grey tinha para o primo, quis que o clube fosse dele, na dança poderia esperar. Mas, antes que a garota tivesse tempo de falar, Marjorie interveio. Praticamente terminamos a aula, senhor. Permita que Percy cuide desse assunto. Em comparação a um baile, é muito mais urgente. Se Signa já não soubesse, pensaria, pelo frio que tomou conta do recinto, que o próprio Elijah era a morte. O olhar que ele dirigiu a Marjorie fez o recinto inteiro ficar em silêncio. Signa não ousou nem respirar até que Elijah se sentou em uma refinada poltrona cor de esmeralda e cruzou as pernas. Não olhou para o irmão novamente, e Byron, por sua vez, lançou um olhar de censura para Marjorie, que a fez passar a mão no rosto, com todo cuidado, como se estivesse lembrando do tapa que levou dele. Você irá se arrepender dessas suas decisões, meu irmão. A hostilidade de Byron chegou até o outro lado da sala. Pensei que, quando Lilian morreu, você fosse tomar jeito. Mas veja só como faz você se rebaixar ao nível dela mesmo agora, que está a 7 palmos debaixo do chão. Essa mulher será sua ruína, ouça o que estou dizendo. Ela não é digna disso. Se ela tivesse concordado em se casar com você, você acharia o contrário. Agora, Elijah, então, se virou para Percy e Signa, continuem. Derrotada, Marjorie se encolheu na banqueta, e Warwick pôs a mão nas costas de Byron. Ele se sacudiu, desvencilhando-se do mordomo e xingando o irmão, mas não ofereceu resistência quando Warwick o levou até a saída da Quinta dos Espinhos. Sem ter como insistir mais, um Percy emburrado pegou Signa pelo braço. Ela se encolheu de dor, porque o primo a fez voltar para a posição, apertando os dedos em sua pele. A música voltou a envolvê-los, e os dois dançaram. Dessa vez, nem Signa nem Percy erraram os passos. 23. Mais tarde, Signa saiu sem ser notada. Marjorie ficará tão tensa que, depois de se atrapalhar com as teclas do piano várias vezes, encerrou a aula de dança antes do previsto. Elijah não ficou até o fim e sumiu sem dizer uma palavra na metade de um dos bailes, e Warwick foi atrás dele. Devia ser difícil, pensou Signa, ser empregado de alguém tão estável quanto Elijah. Ela tentou conversar com Percy depois da aula, mas o rapaz pegou as luvas da escrivaninha e a cartola do mancebo, e sumiu porta fora, sem nem mesmo parar para ouvir o que a prima estava dizendo. Signa não podia recriminá-lo, não muito. Ainda era bebê quando perdeu os pais e não tinha uma lembrança sequer com os dois da qual sentir saudade. Percy era adulto e tinha muitas lembranças quando os perdeu. E, o pior, era que um deles ainda estava vivo. Signa não insistiu nem foi atrás do primo, optou por dar um tempo a Percy. Subiu a escada, arrastando as pernas cansadas até o primeiro andar, depois, percorrendo o corredor lúgubre. Passou pelo retrato de moldura dourada do homem ruivo com seu cão Vipe, e pelo quadro de uma Lilian radiante, pendurado na parede oposta ao quarto de Bleach. Quando espiou no quarto da prima, ela ergueu uma das sobrancelhas finas e loiras, mas não disse nada. Nas últimas semanas, acostumara-se às visitas frequentes da prima. Boa noite, disse Signa, tentando manter uma postura estoica, para não revelar suas preocupações à debilitada Bleach.
A prima não deveria mais estar ingerindo veneno, deveria estar melhorando. E, contudo, a garota ainda parecia uma folha de bordo seca, prestes a se esmigalhar à primeira lufada de vento. O jantar, que consistia em frango assado e batatas na manteiga, estava na mesinha de cabeceira. Apesar de não conseguir inspecionar todas as refeições servidas para Blitz, Signa examinava o máximo possível delas. Deu uma mordida no frango com muito cuidado, depois provou as batatas, e soltou um suspiro de alívio. Não havia beladona na comida, nem no chá de oolong. O que pode acontecer se a comida estiver envenenada? Perguntou Blitz, franzindo o senho. Você não irá ficar doente como eu? Não. Signa pôs o chá na mesinha e entregou o prato para a prima. Eu reconheço o gosto. Posso cuspir antes que o veneno me afete. Blitz se recostou na cama, satisfeita com a resposta. Signa, contudo, não estava nem um pouco satisfeita ao ver a prima tão magra e fraca. Agora que Blitz sabia que precisava tomar cuidado, Signa tinha esperança de que a garota se recuperaria rápido. Estava tão acostumada com a própria recuperação que não fazia ideia do quanto esse processo poderia ser longo e doloroso para as outras pessoas. Talvez fosse normal que a melhora viesse no ritmo de uma lesma. Ouvi música. Blitz afundou a cabeça nos travesseiros. Os lábios estavam brancos como a pele, pior do que nunca. Está acontecendo outra festa? Signa se sentou na beirada da cama e segurou a mão da prima. A garota não. Protestou quando Signa entrelaçou os dedos nos dela, sentindo seu pulso. Fraco. Estava tão fraco. Eu estava aprendendo a dançar, contou Signa, não deixando a preocupação transparecer em seu rosto. Para Blitz melhorar, ela teria que acreditar nisso. Pretendo debutar assim que conseguir convencer a senhorita Argriaves de que estou preparada. Você também será apresentada à sociedade nessa temporada, não? Era um objeto brilhante pendurado na ponta de uma vareta, que ela sacudiu na frente de Blitz, na esperança de dar-lhe algo com que se empolgar. Nem sombra de brilho nos olhos de Blitz. Eu deveria debutar nesta temporada, admitiu a enferma. Passei anos adiando, mas, no instante em que fiz 19 anos, Marjorie ficou um tanto insistente. Não ter mais que fazer isso é, talvez, o único lado bom de minha doença. Signa ficou perplexa ao ouvir as palavras da prima. Você não quer ser apresentada à sociedade? Nunca ouvirá tal declaração. Nunca passará por sua cabeça que alguém poderia querer outra coisa. Era esperado que as damas debutassem, era o que exigiam os livros de etiqueta, e era para isso que a sociedade treinava as moças. Blitz se aproximou ao ver o espanto de Signa. Por favor, diga que você já pensou no que significa ter um marido. Ela sacudiu os pulsos da prima, franzindo as sobrancelhas. Você tem a fortuna de sua família, Signa. Mas, se casar, não será mais apenas sua. Abrirá mão de tudo, de sua riqueza, de suas vontades, de seu poder, e entregará para um homem que terá mais influência e respeito do que você será capaz de conquistar sendo mulher nesse mundo. Os lábios finos de Blitz ficaram bem espremidos. Instantes depois, não segurava mais a mão de Signa com tanta força e, apesar de ter despendido tanta energia que precisou se recostar de novo nos travesseiros, havia uma certa dureza em seu olhar. Signa não era ingênua a ponto de não contemplar tais pensamentos, mas nunca lhe pareceu tão importante quanto Blitz dera a entender. De que lhe adiantava ter dinheiro se fosse para passar a vida sozinha? Naquele ponto da vida, que vantagem? Havia tirado da fortuna da família? Que motivo tinha para guardá-la só para si? Eu não irei me casar, declarou Blitz, pouco depois, com a voz um pouco mais fraca. Tenho dinheiro e status suficientes para fazer o que bem entender, sem precisar me entregar a um homem. Ela ergueu o queixo, fino como uma lâmina, e apesar de Signa nunca ter ouvido falar de tal coisa, acreditou na prima. Signa se sentou em cima das próprias pernas, acomodou-se na cama e perguntou: E o que você fará, então, com tanto tempo livre? O que eu quiser. Uma luz brilhou nos olhos baços de Blitz. Pretendo pintar, viajar e ficar perambulando pelos corredores à noite, só para poder dormir até a tarde, se eu assim quiser.
Não terei cachorro nem árvore e passarei as manhãs cavalgando sem me preocupar com ninguém, só comigo mesma. Não há limites para o que posso fazer, porque serei dona do meu próprio nariz. Signa pensou que deveria ser incrível fazer o que bem entendesse, sem ter nenhuma responsabilidade. Era uma liberdade maravilhosa, mas ficou em dúvida. E você fará tudo isso sozinha? Ela murchou um pouco ao pensar nisso. Blitz fez cara de afronta. Claro que não. Eu tenho amigas, sabia? Irei visitá-las quando ficar entediada. E tenho Percy e você, suponho. As últimas palavras foram ditas em voz baixa, como se fossem uma surpresa para a própria Blitz, que desviou o olhar antes que pudesse ver que Signa foi para trás, pressionada pelo peso dessas palavras. Desde o dia em que Signa, sem saber, salvou a vida da prima, ela era capaz de sentir a conexão que havia entre as duas. Essa sensação crescia a cada dia e se tornava algo mais tangível. Uma chama frágil que Signa queria apenas alimentar, proteger e atiçar, para se aquecer enquanto observava arder. Fico feliz em saber, sussurrou Signa, ainda segurando a mão da prima no colo. Contudo, devo admitir que conheci algumas de suas amigas. E, sendo franca, pensar que você possa procurar a companhia de alguma delas é chocante. Foi nesse momento que Signa ouviu a risada de Blitz pela primeira vez. Era calorosa e espontânea, tão diferente da persona fria e severa que ela tentava transmitir. Era o badalar dos sinos de um casamento ou o primeiro acorde do piano. Era difícil tirar os olhos de Blitz, tão linda e fascinante, alguém que deveria atrair todas as atenções de qualquer recinto. Signa imaginou como a prima seria antes da doença, como seria quando a família era completa, e ela, saudável. Se aquela risada servisse de parâmetro, gostaria muito de conhecer essa garota, qualquer dia desses. Poucas são amigas de verdade, comentou Blitz, com um tom zombeteiro. A maioria delas são apenas conhecidas, por azar do acaso. E Elisa e Diana? Você é íntima delas? Quando desejo saber das fofocas, são as primeiras que procuro. Mas não somos íntimas. É isso que acontece na sociedade, prima, existem abutres que ficam esperando o momento de você cair. E, quando você cai, é mais provável que arranquem a pele de seus ossos para se banquetear do que ajudarem a se levantar. É muito fácil virar presa dessas pessoas. Signa desviou o olhar, concentrando-se no colo e nas rugas profundas da palma da mão de Blitz. Ouvirá dizer que certas pessoas são capazes de ler o futuro nessas linhas, e ficou imaginando o que viriam nas de Blitz. Será que a vida da qual a prima falará, livre, mas solitária, seria tão gratificante assim? E a senhorita Killinger? Perguntou Signa, pouco depois. Eu já a conhecia, sabia? Há muito tempo, fomos amigas íntimas. Ela também é um abutre? Blitz deu um sorriso fraco, mas alegre. Charlotte é maravilhosa. Foi a única que se deu ao trabalho de vir me visitar. Desde que fiquei doente e que minha mãe faleceu. Somos íntimas há anos, desde que ela e o pai fixaram residência em algum lugar do outro lado do bosque, para aumentar as chances de Charlotte conseguir um marido. Ela é bondosa e inteligente, e uma cozinheira fantástica. Faz todo tipo de geleias, conservas e caldas com ingredientes que cultiva na horta, e traz de presente para nós, algumas vezes por ano. Tal bondade realmente parecia algo que a Charlotte, que Signa conhecia, faria, e ela ficou contente por isso. Feliz com o fato de que, se a alta sociedade realmente fosse mais parecida com o que Blitz alertara do que com o que imaginara durante todo esse tempo, ainda havia algo de bom nela. Signa só percebeu que estava em silêncio há algum tempo quando Blitz deu um tapinha em sua perna. E você, prima? Não quis estragar sua empolgação. Conte, já está de olho em alguém? Signa tentou recuperar a lembrança do nome do bom partido que Elisa comentara durante o chá da tarde. Ao que parece, Lord Vakefield está em alta. Essa resposta lhe rendeu um aperto de lábios por parte de Blitz. Ele até que é bonito, suponho. É honrado e tem título de nobreza, o que o torna um bom partido. Mas eu jamais pensaria que faria seu tipo. O Lorde é muito formal.
Por acaso você acha que não sou capaz de ser formal? Signa deu risada, permitindo-se imaginar, por um instante, como deveria ser o Lord Wakefield. Teria ombros largos, pensou, e teria um ar muito digno. Mas, quanto mais criava uma imagem do rapaz em sua cabeça, mais a imagem mudava, até que ela enxergou olhos de fumaça e um homem alto, feito um salgueiro. Até que enxergou Silas. Seus pensamentos se desviaram para a sensação de estar com o corpo encostado no do cavalariço, quando os dois ficaram escondidos no armário do Clube Grey. Só que, quanto mais pensava nisso, mais pensava na noite anterior. Que havia passado de mãos dadas com a morte, e no fato de isso ter lhe parecido muito natural. Lembrou-se da emoção que ardeu em suas veias quando se encostaram, e da curiosidade que não parava de fazê-la pensar no ceifador. Esses dois homens preenchiam tanto seus pensamentos que Signa foi até a janela aberta, para amainar o calor que sentia na pele. Qual era o problema dela? Deveria estar pensando no Lord Wakefield. Se um cavalheiro feito se a cortejasse, Signa poderia garantir seu lugar na sociedade e conquistar uma vida passada em boas companhias, em bailes grandiosos e alegres. Sim, era nisso que deveria estar. Pensando mesmo em estabilidade. Não em aventuras tarde da noite, em companhia de Silas, nem em travessuras com a morte durante a madrugada. Precisava se recompor. Signa, então, optou por se concentrar no que precisava fazer, besbilhotar o âmago da família Hawthorne e ver que tipo de informação conseguiria obter dali. Descobrir algo que pudesse ajudar a salvar a vida de Bleach. Na verdade, as damas estão atrás de Percy. Ele estava me ajudando a aprender a dançar hoje, quando seu pai entrou. Desculpe se estou sendo inconveniente, mas já faz 2 semanas que estou aqui, e fica cada vez mais claro que os dois não se dão. Bleach fechou os dedos, amassando os lençóis, e Signa segurou a respiração, achando que poderia ter ido longe demais. Recordou-se da sensação que teve quando Elisa e Diana a inquiriram em busca de fofocas para levar dali e espalhar para quem quisesse ouvir. Bleach não seria tola a ponto de acreditar que Signa, uma garota que mal conhecia, não faria a mesma coisa. Mas, Signa não estava atrás de fofocas, queria apenas salvar a vida da prima, e que as peças daquele quebra-cabeça começassem a se encaixar. Bleach, ao que parece, reconheceu isso. Durante 20 anos, meu pai e meu tio criaram Percy para tomar conta dos negócios da família. Quando minha mãe morreu, meu pai se transformou em outra pessoa. Até proibiu Percy de voltar a trabalhar no clube, para sempre. Meu pai não passa mais o dia lá, mas se toca no escritório, como se quisesse deixar os negócios apodrecerem. Se o clube fosse destruído em um incêndio, acho que ele nem bateria as pestanas. O Clube Grey não é apenas nosso meio de subsistência, é o que garante o status de nossa família. E, para meu irmão, sempre foi sua perspectiva de futuro. As bolsas sob os olhos fechados de Bleach mais pareciam 2 hematomas, porque a conversa a extenuara. Teve de fazer esforço para pronunciar as próximas palavras, falando baixinho. Meu pai não quer nos contar porque afastou Percy dos negócios, mas acho que é óbvio que a morte de minha mãe apodreceu a cabeça dele. Não está mais raciocinando direito. Se Bleach estivesse dizendo que o pai não afastou Percy dos negócios antes da morte de Lilian, isso não se encaixava nem um pouco com o que Signa descobrira, na carta que vira no clube. Estava faltando uma peça do quebra-cabeça. Tinha vontade de sondar mais, mas o peito de Bleach subia e descia em um ritmo constante. A garota pegara no sono, e ela não teve escolha a não ser guardar suas perguntas para depois. Ajeitou os cobertores, protegendo a prima do frio que tomava conta do ar e se infiltrava em seus ossos. Um frio que, ela percebeu tarde demais, era absolutamente sobrenatural. Signa se virou para trás e deu de cara com a morte, as sombras do ceifador se espicharam e taparam sua boca antes que pudesse soltar algum ruído. O contato físico roubou o ar de seus pulmões e paralisou seu coração, transportando-a para aquela estranha área entre a terra dos vivos e a dos mortos. Durou apenas poucos segundos e, então, ele tirou a mão, e o corpo de Signa ficou dolorido quando seu coração voltou a bater. SHHH, sussurrou o ceifador, dentro da cabeça da garota. Você vai acordá-la. Signa teve vontade de morder, de afundar os dentes caninos na morte e deixar o veneno se espalhar.
Mas, pelo bem do descanso de Bleach, sacudiu a mão, fazendo sinal para o ceifador acompanhá-la até a sala de estar da prima. Seus passos foram lentos, tomando cuidado para não pisar nas tábuas que rangiam. Vá já embora, disse ela, no instante em que passaram pela porta. Que Deus lhe proteja. Não irei permitir que você a leve. Relaxe, passarinha, falou a morte, suavemente. Não vim aqui atrás dela. Mas temo que não irá demorar muito para eu voltar e tomar posse da alma dessa pobrezinha. Vim avisá-la. Se essa garota não eliminar o veneno do corpo, voltarei para buscá-la antes de a semana terminar. E a morte dela não será serena. Signa chegou a pensar em socar o peito dele e ordenar que a morte deixasse Bleach em paz para sempre. Mas a morte não a dominou nem a ameaçou com suas sombras geladas. A proximidade do ceifador não expulsou o ar dos pulmões da garota. Quase parecia que a morte estava tentando ajudá-la. Signa olhou bem fundo naquelas sombras insondáveis, inclinado o tronco para a frente, em uma tentativa de encontrar um rosto. De encontrar os olhos que ele deveria ter possuído um dia. Mas não viu nada. Por que você está me ajudando? Perguntou, abraçando o próprio corpo, bem apertado. Não é essa a sua responsabilidade, ceifar os mortos da face da terra? Entendo que não tenho sido bom com você. A morte ficou receosa, e as sombras nos seus pés ficaram se movimentando. Por minha causa, sua vida foi mais difícil, e nunca tive a intenção de que fosse assim. Não pensei em seu futuro, Signa, continuou falando. Não pensei em nada além de como você estava sendo tratada na ocasião por aqueles que deveriam cuidar de você. E, por isso, peço desculpas. A última palavra soou estranha em seus lábios, como se o ceifador não gostasse do sabor dela. Não posso poupá-la para sempre. Mas se nós conseguirmos ajudar sua prima, ela talvez não precise morrer antes da hora. Não há nada que eu possa fazer para provar que estou dizendo a verdade. Mas, se a minha palavra serve de alguma coisa, você precisa confiar em mim, completou. Nós? A garota nunca pensou que aquele homem, em que a morte encarnada, pudesse um dia se mostrar tão inseguro. Eu também irei procurar e aviso se encontrar algo que possa ajudá-la. Dessa vez, a morte falou em voz alta, embargada, que causou um arrepio que percorreu a espinha de Signa. Ela havia esquecido que gostava tanto daquele som. Existe uma biblioteca na Quinta dos Espinhos, disse Signa, de repente, tirando os pensamentos daquele lugar onde eles gostavam, por demais, de se aventurar quando o ceifador estava por perto. Talvez eu possa encontrar algum tipo de antídoto lá. Ele balançou a cabeça, aprovando. Veja o que consegue descobrir, hoje à noite. E, enquanto isso, também bancarei o detetive. Obrigada, sussurrou Signa, tremendo, porque as sombras do ceifador ficaram paradas, e a temperatura do ar baixou, no mínimo, 6 graus. Pela sua ajuda e por ter me falado. De nada. Mais uma vez, as palavras pareceram estranhas, como se o ceifador tivesse dificuldade até de pronunciá-las. Nossas aulas serão retomadas assim que você conseguir descobrir algo capaz de expelir o veneno. Signa fez que sim, e a morte sumiu em meio às sombras, que se espicharam para se apossar dele. Só quando teve certeza de que o ceifador havia ido embora e que virou para dar uma espiada em Bleach, observando o lento subir e descer do peito dela. E, então, levou a mão ao próprio peito, seu coração batia feito um animal. Enjaulado. Também pôs a mão nas próprias bochechas, uma de cada lado, e descobriu que ambos os lados estavam quentes. Tudo isso por causa da morte. Por causa de alguém que Signa passará a vida odiando. Em nome de Deus, o que havia de errado com ela? 24. A Quinta dos Espinhos dormia um sono profundo quando Signa se deu conta de que não fazia a menor ideia de onde ficava a biblioteca. Ela ficou andando de um lado para o outro na saleta de seus aposentos, arrastando a camisola, que se enroscava em seus tornozelos, pelo chão. Consultar a biblioteca era a maneira mais simples que conseguia pensar de encontrar um antídoto para Bleach. E, apesar de Signa ter optado por fazer sua busca fora do alcance de olhares curiosos, não seria nada bom ser pega em flagrante perambulando pelos corredores de madrugada, ainda mais que Elijah já havia surpreendido naquela situação.
A garota já havia investigado todo o primeiro andar e boa parte do térreo àquela altura, ou seja, só faltava o segundo andar. Signa estava formulando seu plano, e uma desculpa, na eventualidade de ser mesmo pega em flagrante, enquanto ouviu as portas de vidro de sua sacada baterem. Apesar de sentir um frio no peito, logo se deu conta de que um espírito não precisaria bater, e faltava à morte a boa educação até para pensar em fazer isso. Sendo assim, quando tornou a ouvir o ruído, vários instantes depois, achou que parecia alguém batendo no vidro e se deu conta de que só poderia ser uma pessoa. Fechou o hobby e abriu uma das portas para Silas entrar. Ao que tudo indicava, o rapaz havia escalado os galhos de um salgueiro para chegar até ali, e ainda havia folhas em seu cabelo castanho escuro. Boa noite. O sorriso do cavalariço brilhava ao luar. Então, também não. Conseguiu dormir, hein? Signa meio que estava disposta a fechar a porta na cara de Silas e deixar que ele voltasse lá para baixo, pelos galhos. Céus! O que passou pela sua cabeça? O senhor não pode entrar aqui. Apesar do tamanho, Silas era elegante como um felino e entrou no quarto. Passando por Signa, sem fazer nenhum ruído. Vi, lá de baixo, que a senhorita estava de vela acesa, e sua sombra não parava de andar de um lado para o outro do vidro. Quis verificar se estava bem. Se não tomassem cuidado, aquele garoto seria a ruína de Signa, mas ela tinha de admitir que o sangue correu um pouco mais rápido nas veias com a emoção daquela visita em plena madrugada. A garota não necessariamente se importou com o fato de estar só de hobby e camisola, estava mais curiosa para saber o que Silas poderia pensar disso, e qual seria a reação do cavalariço, do que envergonhada. Certamente, os olhos de Silas se demoraram no corpo dela por um instante a mais quando achou que Signa não estava olhando, e o rapaz foi logo pigarreando e olhando para o teto quando a garota se virou para ele. Signa se segurou para não sorrir, sentindo um calor de satisfação. Estou bem, na medida do possível, sabendo que minha prima continua tão doente quanto no dia em que a conheci. Signa, então, cruzou os braços e voltou a andar de um lado para o outro. Se quer permanecer aqui, fale baixo e conte se descobriu algo útil. Quase nada. Silas se sentou no chão, encostado na parede. Procurei na cozinha e nas dependências da criadagem, mas não consegui encontrar nada de incriminador. Era isso que Signa temia, mas ouvir com todas as letras tornava tudo mais irritante. Ela passou a mão no cabelo e ficou puxando as pontas das mechas. Precisamos descobrir algo capaz de ajudá-la. Ouvi dizer que existe uma biblioteca na Quinta dos Espinhos e gostaria de verificar a possibilidade de um antídoto. Alguma erva, para eliminar o veneno. Veneno? Ecoou Silas, erguendo as sobrancelhas. Isso é novidade. Imagino que, se houver a possibilidade de descobrir algo a respeito, a melhor opção é mesmo a biblioteca. Que é enorme. O senhor sabe onde ela fica, então? Signa segurou Silas pelo braço e o fez ficar em pé. Você pode me levar até lá? Agora? Em plena madrugada? Com a senhorita nesses trajes? Como Signa não soltou o braço dele, Silas deu um sorrisinho e falou. Como é escandalosa, senhorita Ferro. Já que insiste, siga-me imediatamente. Ele foi na frente e se dirigiu ao corredor. Os dois subiram até o segundo andar em um ritmo dolorosamente lento. Signa dava cada passo com a mais absoluta cautela, segurando a camisola para não tropeçar na bainha. Foi atrás de Silas, achando estranho o fato de o cavalariço conhecer a casa tão bem. Mas, até aí, Silas nem sempre foi cavalariço. Talvez, a função que exercia enquanto Lilian ainda estava viva lhe permitisse entrar, ocasionalmente, na enorme mansão. A garota não podia esquecer de perguntar isso para o rapaz, depois, contudo. Assim que encontrassem algo capaz de ajudar Bleach. Por ora, questionou. O senhor vem aqui com frequência? A curiosidade levará a melhor. Tive apenas algumas oportunidades de andar pela casa inteira. O rapaz andava com a confiança de quem se sente à vontade, dava a impressão de estar bem menos preocupado em ser pego em flagrante do que Signa. A criadagem, no entanto, fala bastante da biblioteca.
Não sobem muito aqui, se puderem evitar, e mesmo eles só vêm durante o dia. Elaine havia dito que a biblioteca tinha fama de assombrada e, se a criadagem se esforçava tanto para não entrar nela, Signa odiou imaginar o espírito que poderia estar aguardando pelos dois lá dentro. Por anos, evitara cruzar com espíritos. Mas, se existisse a possibilidade daquele espírito específico saber alguma coisa a respeito da Quinta dos Espinhos ou do assassinato de Lilian, era uma pista tão importante que não podia abrir mão dela. Mas, já que Silas lhe fazia companhia, Signa não fazia ideia de como isso poderia ser feito. É melhor você ir embora assim que eu entrar, falou. Se formos vistos juntos, não será nada bom. Ele lançou um olhar irritado para a garota, mal virando para trás. 2 pares de olhos são melhores do que um. E, além disso, se eu for demitido, foi a senhorita mesma que disse que cuidaria de mim. A garota se segurou para não revirar os olhos. Porque Silas até podia estar livre de perigo, mas Signa certamente não. E a última coisa que queria era ser obrigada a contratá-lo, caso o rapaz acabasse sendo o estupim de boatos infundados ou alegações a respeito dela. Apesar disso, o cavalariço tinha razão. O aviso da morte não deveria ser levado na brincadeira e, se quisesse salvar a vida de Blit, valia a pena correr o risco de contar com a ajuda de Silas. Foi mais fácil chegar à biblioteca do que ela esperava. 2 portas de carvalho com pesadas maçanetas de metal se abriram, revelando um espaço tremendo, com estantes de mogno altíssimas, repletas de livros. Fileiras e mais fileiras de livros, e, no centro do cômodo, havia escrivaninhas e aconchegantes poltronas de leitura, de couro, que pareciam tão confortáveis que daria para passar o dia sentado nelas. A iluminação da biblioteca vinha das janelas, que banhavam o recinto com o lume fraco das estrelas. Claro o suficiente para enxergar os contornos e a vastidão da biblioteca, mas escura demais para conseguir ler os títulos dos livros. Signa inspirou o aroma embolorado de papel antigo e nanquim. Precisamos encontrar uma luz. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma vela que estava em cima de uma das escrivaninhas se acendeu sozinha. Ela não foi buscá-la imediatamente, pelo contrário, olhou para Silas, com medo de que o rapaz fosse sair correndo. O cavalariço abriu a boca, mas a fechou logo em seguida. Não havia uma única desculpa que explicasse aquela chama se acendendo de livre e espontânea vontade, e nenhum dos dois tentou inventar uma. Bem, Signa pigarreou. Pelo menos, sabemos que toda aquela conversa de espíritos não é mero boato. As sobrancelhas de Silas estavam na linha do couro cabeludo de tão franzido que estava seu senho. Mas, levando tudo isso em conta, o rapaz estava lidando com a situação tão bem que chegava a ser impressionante. Signa pensou que, provavelmente, era por causa dela. Pelo menos, ao que tudo indica, essa presença não é maligna. Pelo menos, por enquanto, pensou Signa, espremendo os olhos para conseguir enxergar melhor na penumbra, tentando descobrir onde o espírito poderia estar escondido. O fato de ainda não o ter enxergado era inquietante. Passará anos ignorando os espíritos, escondendo-se e fingindo não vê-los. Certamente, não queria que a situação se invertesse. Silas pegou a vela e perguntou: Então, estamos procurando livros sobre botânica? Sim. De preferência, que abordem o uso medicinal das plantas. Do outro lado da biblioteca, uma sombra cruzou a escuridão, e Signa só se deu conta de que era um livro depois de ter topado com Silas, já segurando o grito. O livro saíra voando, de uma estante a várias fileiras de distância dos dois. E, já que ficaram simplesmente parados ali, outro livro saiu voando da mesma prateleira. Silas segurou a cintura de Signa, para que ela não perdesse o equilíbrio, e pôs a vela na frente dos dois. A garota espremeu os olhos por causa do brilho da chama. Você acha? Acho, respondeu o rapaz, sem nenhuma emoção. O cavalariço, então, foi se dirigindo à estante de onde os livros haviam voado. Parou e aproximou a vela de um dos volumes que havia caído. Era um livro grosso, encadernado em couro, sobre botânica. A dupla se virou para outro grupo de estantes, e Signa segurou o braço de Silas. A garota ficou sem ar, de medo, quando viu quem estava ajudando.
Era o espírito de um homem idoso, de pele azul translúcida, barba branca e volumosa e óculos apoiados na ponta do nariz largo. Ao perceber que Signa havia notado sua presença, endireitou um pouco a postura. "A senhorita está bem?" perguntou Silas, firmando a vela. O espírito observava com grande preocupação e, quando deu a impressão de que a vela ia cair do suporte, foi logo colocando um dedo cintilante na lateral, para que não caísse. "Cuidado", censurou o espírito. "Livros são objetos frágeis." "Muito bem." Signa se apoiou na beirada de uma estante, torcendo para que suas palavras bastassem para satisfazer tanto Silas quanto o espírito. Só quando ficou claro que aquele espírito não era temperamental, como Lilian, seus ombros relaxaram. Não era maligno, e sua morte não fora pavorosa a ponto de alterar sua aparência. Dirigindo-se a Silas, perguntou: "O senhor sabe alguma coisa a respeito do espírito que, segundo os boatos, assombra a biblioteca?" "Não muito. Ouvi dizer que é o fantasma de um erudito que se casou com uma mulher da família, e morreu em uma dessas poltronas. Caiu no sono enquanto lia e teve uma morte tranquila. Há quem diga que estava tentando ler todos os livros contidos nesta biblioteca. As poltronas mudaram desde então, na verdade", comentou o espírito. "E eu me chamo Tadeus. Tadeus Kipling. E, a essa altura, já teria lido todos os livros, se não parassem de trazer mais. Um espírito preso à vida por seu desejo de ler." Era tão insólito que Signa quase caiu no riso. "Ele me parece ser bem atencioso. Não maligno como eu temia, longe disso", comentou a garota. Tadeu soltou um suspiro e agradeceu, resmungando que ninguém mais aparecia lá de tanto medo, apesar de ele apenas tentar ajudar. "Mas, suponho que, com menos interrupções, sobra mais tempo para ler", completou o espírito. Signa teve que se segurar para não cair no riso novamente. Durante 19 anos, fugira dos espíritos, culpando-os por ser uma pessoa diferente e culpando tal diferença pelo fato das pessoas não se aproximarem dela. Mas até que gostou de Tadeus e, pela primeira vez, não sentia nenhum pingo de medo na presença de um espírito. Será que, se tivesse dado essa chance aos demais, também teria gostado deles? Acha mesmo que podemos obter informações sobre o veneno em algum desses livros? Perguntou Silas. O rapaz ergueu a vela para inspecionar a lombada de um dos volumes, fazendo a conversa enveredar por outro assunto que não o espírito, e Signa não podia recriminá-lo por não querer discutir esse tema. Toda vez que o cavalariço aproximava a vela de um livro, Tadeus respirava fundo, nervoso, e só soltava o ar quando o rapaz afastava a chama novamente. "Não precisamos de mais informações a respeito do veneno." Signa voltou os olhos para o espírito, certificando-se de que ele estava escutando. "Precisamos de informações a respeito do antídoto. Tenho certeza de que algum desses livros deve, ao menos, mencioná-lo." "Arsênico", chutou Tadeus, com os olhos brilhando de interesse. Signa primeiro se certificou de que Silas estava distraído lendo e, então, sacudiu a cabeça bem rápido. Tadeus cantarolou, baixinho: "Cianeto? Tálio? Estricnina? Atropina?" O espírito parou de falar quando Signa fez que sim, rapidamente. "Ah, atropina. Alguém está sendo envenenado com beladona, não é mesmo? Bem, essa é fácil. O antídoto, não adiantará de nada se eu simplesmente lhe contar, adiantará? Presumo que você queira ver a informação com seus próprios olhos. Está ali." Tadeus flutuou até a próxima estante, depois se inclinou e apontou para um livro na prateleira de baixo. Era uma coisinha singela, uma espécie de publicação acadêmica que Signa, provavelmente, jamais teria tirado da estante. "Já faz tempo que li", declarou Tadeus, quando Signa se abaixou para pegar o volume. "Mas acredito que encontrará o que está procurando, lá pela página 100. Leitura interessante, esse artigo. Seco, mas informativo. Cuide bem dele, sim?" A garota foi direto à página 100 e passou mais algumas páginas até avistar a palavra que estava procurando: a tropa. A tropa beladona. E apertou o livro contra o peito com tanta força que chegou a pensar que iria cair no choro.
Obrigada, 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 falou, tão alto que Silas quase deixou cair o livro que estava folheando. A senhorita já encontrou algo? O rapaz coçou a nuca, perplexo. Que sorte! Pensei que ficaríamos aqui a noite inteira. Radiante, Signa olhou para Tadeus, que estufou de leve o peito. Acredito que sim, mas alguém nos ajudou. Venha! Ela arrastou Silas até uma das mesas e abriu o livro. Mesmo com a luz da vela. Tiveram que espremer os olhos para enxergar as letras pequenas. Leram várias páginas em um jargão que Signa não compreendeu, até que encontrou um comentário sobre os tratamentos usados nos pacientes. Está aqui! Exclamou. Pôs o dedo na página e inclinou o tronco para frente. Silas fez a mesma coisa, tentando ler por cima do ombro dela. Apesar de a planta em si ser venenosa, Signa leu em voz alta, e as palavras eram como seda em sua boca. O conteúdo alcaloide da fava de Calabar revelou-se uma cura eficaz da intoxicação por atropa beladona. A garota ficava mais animada a cada palavra que lia. Puxou o braço de Silas e o sacudiu, porque sua empolgação desabrochou. Haviam encontrado uma solução. Apesar de Signa não fazer a menor ideia de onde poderia encontrar aquela planta, que não era nativa da região, agora, pelo menos, havia uma possibilidade, o que era? Muito mais do que tinham até então. Se ingerir demais, Blit pode morrer, alertou Silas, continuando a leitura. Deve-se moer uma pequena dose e administrá-la diluída em algum líquido. O único problema era como conseguir. Certamente, não encontrariam tal planta no jardim de Lilian, mas Signa se recordou de outra possibilidade. Há uma botica na cidade. Vi na noite em que o senhor me levou ao Clube Grey. Acha que lá poderemos encontrar? Lentamente, um sorriso largo foi se esboçando no rosto de Silas. Como a senhorita é brilhante. A botica, provavelmente, é o local mais provável para obter o antídoto. Isso era tudo que Signa precisava ouvir para fechar o livro e abraçá-lo junto ao peito, mais uma vez. Sentia-se tão leve que poderia dançar em cima de uma nuvem. Iria salvar a vida de Blit. Realmente, de verdade, dessa vez, Signa iria salvar a vida dela. Obrigada, sussurrou, segurando o ombro de Silas bem apertado. Obrigada, obrigada, obrigada. E agradeço a você, Tadeus. Ela não se virou para olhar para o espírito, nem para Silas, que apagou a vela e sussurrou. Tadeus? Simplesmente se agarrou ao livro e saiu correndo pela porta. Irei lá assim que acordar, falou, para ninguém em particular, e Silas fez que. Sim, com um SHHH delicado. A garota atendeu ao pedido em consideração ao rapaz, mas agora não se importava mais com quem pudesse ouvir, porque tudo ficaria bem. Não, e ficaria mais do que bem. Tudo ficaria maravilhoso porque, assim que acordasse, buscaria o antídoto, e Blit, finalmente, teria sua vida de volta. Logo, logo, tudo ficaria bem de novo. 25. No café da manhã do dia seguinte, enquanto colocava leite no chá, Signa ouviu Varvik dizer para Elijah que a língua de Blit estava começando a ficar inflamada, com as mesmas feridas que Lilian tinha nos últimos estágios de sua doença. Blit passará mal a noite toda, sem conseguir segurar comida nem bebida no estômago. Signa apertou bem a faca, tentando não chamar atenção para a própria frustração, com medo de que Elijah pudesse, de repente, recuperar o bom senso e não permitir tal conversa à mesa do café da manhã. O aviso da morte chegará na hora certa. E, agora que sabiam qual era a cura, Signa só precisava pôr as mãos nela. Mas, não podia deixar de se perguntar por que Blit ainda estava tão doente. Havia instruído a prima a beber apenas água. Dissera para jogar o remédio fora quando não tivesse ninguém olhando. Verificara o quarto de Blit naquela mesma manhã, enquanto a prima dormia. Examinara o chá frio e o bolinho deixado em sua mesa de cabeceira, e nenhum dos dois continha veneno. Mas, como a língua de Blit começava a mostrar sinais de envenenamento, Signa sabia que, de alguma maneira, a prima ainda estava ingerindo beladona. O médico acha que não é prudente a menina receber visitas hoje, Varvik contou para Elijah, que estava passando manteiga em um pãozinho de um jeito muito furioso. Signa não sabia que alguém, com um pãozinho na mão, poderia ser capaz de demonstrar tanta raiva.
Ele e Percy conseguiram baixar a febre de Bleach. Agora pela manhã, mas a menina teve um surto de delírio. Signa ficou feliz por, ao menos, Percy estar no quarto para supervisionar o médico, já que ela não pôde. Tentou chamar a atenção do primo, que estava sentado do outro lado da mesa, para lhe dizer isso. Mas, Percy continuou com os olhos cansados voltados para baixo, remexendo o mingau intocado. O que ela viu dessa vez? Perguntou Elijah. A prepotência no tom da pergunta se equiparava ao desalinho de seu cabelo grisalho, que brotava de sua cabeça em todas as direções. Elijah estava com os óculos na ponta do nariz e ainda vestia o robe e chinelos cor de esmeralda, sendo que Signa já estava de espartilho e vestido risca de giz, com o cabelo arrumado, preso na altura do pescoço, formando um coque elegante. Teria que trocar de roupa e colocar um vestido de visita de lã para sair de casa, pois, do contrário, seria ridicularizada e se tornaria alvo de fofocas imediatamente. Apesar de ter passado tantos anos ansiando por um lugar na sociedade, Signa percebeu que estava ficando um pouco cansada. E tinha uma tremenda inveja da falta de preocupação e decoro de Elijah. Ela viu mamãe. Foi Percy quem respondeu, ainda sem erguer os olhos. Bleach disse que estava no jardim, com nossa mãe. Não fazia sentido o fato de ninguém ter suspeitado de envenenamento, depois de Bleach e Lilian passarem meses doentes. Será que o médico realmente era tão incompetente? Talvez ela esteja precisando justamente de companhia, disse Signa, furiosa. Os sinais eram bem claros: os delírios, as feridas, a sensibilidade no estômago, a tosse com catarro e sangue. Todos os sintomas estavam presentes. A garota conhecia muito bem os sinais de envenenamento, melhor do que a maioria das pessoas. Isso lá era verdade, mas ainda assim... Senhorita Ferro. Marjorie, que usava mais rouge do que de costume nas bochechas, para esconder que estava com um dos lados do rosto inchado, parecia prestes a censurar Signa, mas Elijah fez sinal para ela se calar, sacudindo a mão que segurava a faca. Deixe-a dizer o que pensa. As regras que eram obedecidas neste lar caíram por terra há muito tempo. Ele comeu quase metade do pãozinho, em uma mordida só. Pode falar, mocinha. Apesar do comportamento errático de Elijah, Signa percebeu que até que gostava dele e de sua franqueza. Em um mundo que consistia em gentilezas forçadas e em se curvar aos caprichos dos outros, era algo revigorante. Ainda assim, não podia simplesmente contar para aquele homem que conhecia um antídoto para a doença de Bleach que precisava pisar em ovos para tratar desse assunto. No estado em que Bleach está, seria um fardo para a mente dela ficar sozinha com tais pensamentos, e explicou Signa. Se o senhor não se importar, eu gostaria de ir à cidade e ver se consigo encontrar alguma coisa capaz de animá-la. Apenas um presentinho, caso o senhor puder me dar um pouco de dinheiro, e sua permissão. Percy, que estava olhando feio para o mingau, como se ele fosse a fonte de todos os seus problemas, finalmente ergueu o rosto e olhou para Signa com interesse. Marjorie, contudo, não concordava com nada daquilo. Se o médico não recomenda que a menina tenha companhia, disse-a governanta, segurando um garfo firmemente, devemos obedecer à orientação dele. Sendo governanta, Marjorie era bem-vinda à mesa da família durante as refeições. Mas falava de um modo franco demais para os padrões de qualquer lar que não tivesse abandonado completamente as diretrizes impostas pela sociedade. Tomava liberdades em demasia, e ninguém chamava sua atenção. Como fizemos com Lilian? Perguntou Elijah, com um tom tão frio que várias pessoas na mesa tremeram. Isso fez muito bem à minha esposa. Signa guardou as palavras de Elijah na lembrança, completando sua coleção. Logo chegaria o dia em que reuniria todas as peças e montaria aquele quebra-cabeça. Percy. A voz de Elijah ribombou de tanta autoridade. Vá com sua prima. Garanta a segurança dela e providencie tudo o que Signa precisar. O rapaz se endireitou na cadeira, e respondeu. Já que vamos à cidade, com sua permissão, eu gostaria de dar uma passada no clube e verificar as encomendas. Ele disse isso com um tom objetivo e factual, sem um pingo de emoção que deixasse transparecer o desespero para visitar o clube que havia demonstrado no dia anterior. Elijah retorceu os lábios.
Você irá acompanhar sua prima no que ela precisa fazer e voltará para casa logo depois, disse o homem, de modo taxativo. Ao que tudo indicava, Percy também sentiu isso. Porque, apesar de ser óbvio que tinha vontade de discutir, o rapaz se acomodou na cadeira e segurou a xícara de chá. Com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Sim, papai. Quando o primo se afundou na cadeira, Signa não teve coragem de olhar para ele, sentindo o peso da culpa apertar seu peito. Claro. Percy estava longe de ser uma companhia agradável. Como não gostava de andar a cavalo, uma carruagem foi preparada para levá-los à cidade. O trajeto não era muito longo, mas Signa nunca se sentiu tão constrangida. Até a companhia de Silas, um desconhecido que não era da família, foi mais fácil de suportar. Signa sentia falta do Percy do dia anterior, antes de Byron ter aparecido com aquelas notícias do clube, para estragar o clima. Sentia falta da risada e da jovialidade do primo, da sensação de seu espírito vibrante de vida. O Percy que estava ao seu lado agora não era o rapaz dissimulado e debochado com o qual vinha se acostumando, mas um homem rígido, formal e ríspido. Ele ficou mexendo no porta-moedas de couro e olhando feio pela janela da carruagem, o queixo erguido com grande severidade, enquanto observava a paisagem passar. Signa mordeu a língua. Pensou que era uma crueldade da parte de Elijah não dar uma chance a Percy. Optar por ignorar o sofrimento do filho, por mais profundo que fosse. Descobri algo, primo, falou, na esperança de melhorar seu humor. Não vamos procurar lindas luvas novas nem papéis de carta para Bleach. Vamos à cidade porque descobri uma cura para ela. Só então Percy se manifestou, espremendo os olhos. Como assim, descobriu uma cura? Nenhum único médico foi capaz de ajudar. Minha irmã. Nenhum deles sabia que Bleach estava sendo envenenada. Mas nós sabemos, e eu descobri um antídoto. Na cidade, há uma botica e... Botica? Nessa hora, ele ergueu as sobrancelhas até o teto. Signa, não podemos confiar a vida de minha irmã a um amador qualquer. Deve haver algum remédio capaz de ajudá-la. Podemos falar com outros médicos. Se os médicos não descobriram até agora, das duas, uma, ou são todos uns tolos ou alguém os está subornando. Quaisquer objeções que Percy pudesse ter morreram antes de serem pronunciadas. Acha que isso é possível? O pomo de Adão de Percy ficou saltado. Mesmo que seja esse o caso, não deveríamos brincar com uma cura vinda de uma botica qualquer. Há maneiras mais seguras de tratar desses assuntos. Compreendo sua frustração, só que nada mais tem adiantado, Percy. Signa, então, pegou na mão do primo e a apertou bem forte. Mas isso irá adiantar, prometo. Preciso que você confie em mim. O rapaz olhou para o teto da carruagem, como se nele estivessem contidas as respostas para suas dúvidas, e soltou um suspiro, já que o teto não disse nada. Muito bem. Se existe uma possibilidade, é claro que devemos tentar. Mas não podemos permitir que nos vejam na botica. A cidade inteira irá comentar. É claro. Signa deu um sorriso, que Percy não retribuiu, já que dirigiu o olhar para as ruas de paralelepípedo que a carruagem percorria, sacolejando, que eram muito mais alegres e abertas à luz do dia do que quando a garota estivera ali com Silas, há várias noites. Agora, os estabelecimentos em ambos os lados das ruas estavam completamente despertos. Através das vitrines imaculadas, Signa avistou mulheres de luvas e chapéus presos ao pescoço, usando vestidos de cachemira, tomando chá ou reunidas em alguma loja, encomendando roupas quentes e acessórios para o inverno que se aproximava. Quando passaram pelo Clube Grey, Percy se debruçou sobre Signa e fechou as cortinas da carruagem. A garota se retraiu. Não havia nenhum pingo de alegria no rosto do primo. Nenhum sinal além da severidade. Signa não ousou dizer mais nenhuma palavra. Percy foi o primeiro a sair, quando a carruagem parou diante de um estabelecimento minúsculo e verde. Eras tomavam conta da fachada, e a vitrine exibia uma variedade de plantas vibrantes, penduradas em toldos de vime. Signa ficou tão distraída observando a vitrine que Percy precisou pigarrear para que percebesse que o primo estava lhe dando o braço.
Os transeuntes examinavam os dois com curiosidade, virando-se para fofocar e, provavelmente, criando teorias para a presença de Signa. Percy ajustou o pequeno botão dourado de uma das luvas de couro marrom e não deu a mínima para essas pessoas. Elas poderiam dizer ou fazer qualquer coisa, sem prejudicar a imagem de cavalheiro que o rapaz tinha aos olhos do público. Dentro do estabelecimento, foram recebidos por uma mulher idosa e frágil, de cabelo branco. Foi só olhar para ela que Percy já foi empinando o nariz. Não se demore, encochichou ele. Vamos pegar o que você precisa e sair logo daqui. Por um instante fortuito, Signa se arrependeu de não ter pisado nos pés do rapaz com mais força no dia anterior, mas se recusou a permitir que a negatividade do primo se apoderasse dela, já que estavam naquele local maravilhoso. As prateleiras, enfeitadas com minúsculas bolinhas de madeira, continham frascos de tônicos e vidros de ervas. Também estavam à venda pequenas embalagens de limo vivo e delicados cestos de ervas secas, tão aromáticas que a garota teve vontade de se banhar nelas. A parte central do estabelecimento estava repleta de plantas vivas, em vasos. Signa jamais havia visto boa parte dessas espécies, que tinham ramos rasteiros ou grandes flores bulbosas. Ela resistiu ao ímpeto de passar o dedo nas pétalas, maravilhada com o fato de existir um lugar tão extraordinário. Se tivesse dinheiro, ficaria tentada a comprar a loja inteira. Precisa de ajuda para encontrar algo, senhorita? Perguntou a dona da loja. Signa ficou feliz ao perceber que a mulher não deu importância ao esnobismo de Percy. O rapaz lançou um olhar para a prima, com um certo ar de lúgubre, de censura, dando a entender que ela deveria tomar cuidado com o que fosse dizer. No instante em que saíssem da botica, as fofocas entrariam em erupção. Apesar de existir a possibilidade da pessoa que estivesse causando mal a Bleach já saber que fora descoberta, Signa e Percy não precisavam correr o risco de pôr mais lenha na fogueira, nem que chegasse aos ouvidos de Elijah a informação de que a morte da esposa poderia ter sido evitada, caso alguém tivesse prestado mais atenção aos seus estranhos sintomas. Uma amiga comeu algo estragado, foi o que Signa disse para a dona da loja. Estou procurando fava de calabar para ajudar o seu corpo a eliminar parte das toxinas. E, quem sabe, também algo para acalmar o estômago depois. A mulher espremeu os olhos pequenos enquanto ponderava, depois soltou um ruído gutural e levou Signa, mancando, até uma estante nos fundos da loja, cheia de plantas pequenas e frasquinhos de vidro. Percy foi atrás das duas, fazendo questão de demonstrar desinteresse, enquanto a velha inspecionava as prateleiras. A dona da loja ficou resmungando baixinho enquanto procurava, e sua frustração aumentava a cada prateleira, até que encontrou o que estava procurando e soltou um "ahá", baixinho. Em seguida, mostrou um frasquinho contendo uma estranha espécie de noz marrom, a fava de calabar. Signa esticou a mão, mas a mulher tirou o frasco de seu alcance. Aproximou-se dela e sussurrou: "Tem certeza de que é isso que está procurando? A fava é muito venenosa e não cura dor de estômago." Signa sabia que a fava de calabar era um risco, mas se não fizesse nada, se não corresse nenhum risco, Bleach morreria, e ela passaria o resto da vida pensando que poderia ter salvado a vida da prima. A garota fez que sim e depositou toda sua fé na morte. "Sim, senhora. É justamente isso que preciso." A mulher teve coragem de lançar um rápido olhar para Percy e falou, bem baixinho: "Tem certeza disso, moça? Se precisa de algo para ele, tenho algumas coisas um pouco mais inócuas." Signa empalideceu e segurou as mãos da mulher na mesma hora, torcendo para que sua seriedade bastasse para confirmar sua sinceridade. "Não é nada disso, senhora, posso lhe garantir. A fava será perfeita." Sem reservas, a dona da loja murmurou algo e entregou o frasquinho para a garota. "Macere até virar pó. Depois, coloque mais ou menos metade em um copo d'água, para induzir o vômito." Signa torceu para que o vômito ajudasse Bleach a eliminar o veneno. A mulher foi até os fundos da loja, arrastando as saias no chão de carvalho empoeirado. Ficou procurando por um bom tempo, até que, enfim, trouxe um vidrinho de sementes marrons e minúsculas. "Sementes de cariz", e falou, colocando o vidrinho na mão de Signa. "Para ajudar a acalmar o estômago de sua amiga." Percy ficava mais agitado a cada pessoa que passava pelas vitrines embaçadas e imundas do estabelecimento, e reparava na sua presença. Os dedos compridos do
Rapaz se recusava a parar de tamborilar na sua perna. Ficou observando, com olhos de lince, a mulher entregar as sementes de cariz para Signa, e perguntou: a senhora teria mais favas de calabar? Não é uma planta fácil de conseguir, disse a dona da loja. Não receberei mais tão cedo. Ele grunhiu, insatisfeito, e pegou o porta-moedas. Muito bem. Quanto lhe devemos? A mulher se encolheu toda, surpresa com a severidade do rapaz, mas disse, bem firme: 3 pence paga tudo. Percy colocou um xelim na mão estendida da senhora, pagando 4 vezes mais do que o devido. Pela sua discrição. A mulher fechou a mão, soltou uma risada debochada e foi logo guardando a moeda no bolso da saia. Saia daqui, rapaz, senão você vai ver o que é discrição. E não precisou dizer 2 vezes. Signa guardou o frasco no bolso, e Pérsia arrastou para a saída da loja, onde a garota poderia, facilmente, ter passado o dia inteiro, conversando com a dona a respeito de cada beleza que havia ali. Signa fechou os dedos, segurando com cuidado o frasco de sementes de cariz. E ficou com a vaga impressão de que o primo achava que a botica poderia, de repente, contaminá-lo com a peste. O rapaz olhou em volta para se certificar de que ninguém estava observando, e abriu a porta. Há um quê de loucura nessa mulher. Não confio nela. Signa não deixou por menos. Ela é uma curandeira. Ela é uma bruxa, retrucou Percy. Ainda não vejo como uma semente qualquer pode ajudar minha irmã, sendo que nada ajudou até agora. Bruxa. Essa palavra fez os pensamentos de Signa voltarem para a noite em que Magda morreu. Não a chame assim. Se um frutinho tem o poder de adoecer sua irmã e matar sua mãe, quem é você para dizer que uma planta não pode curar, com esse mesmo poder? O rapaz ficou sem resposta. Signa era capaz de sentir o medo de Percy, que o rapaz exalava em ondas. Sabia que, se estivesse no lugar do primo, também não iria querer criar esperanças de que aquela semente minúscula, de alguma forma, daria um jeito em tudo. Porque, se não funcionasse... Vamos nos apressar, resmungou Percy. Precisamos voltar para a carruagem antes. Senhorita Ferro! Gritou uma voz, no fim da rua. Senhorita Ferro, é você? O pavor afundou suas garras em Signa quando ela viu que Elisa Wakefield e Charlotte Killinger se aproximavam, acompanhadas por um belo cavalheiro de pele dourada e cabelo cacheado cor de trigo. Usavam um sobretudo verde-oliva elegante, e um chapéu, que tirou para cumprimentá-los, dando um sorriso tão encantador que Signa sentiu seu coração palpitar. O suor se acumulou nas sobrancelhas de Signa, porque Charlotte reparou no estabelecimento de onde os dois haviam saído. Por sorte, ela teve a boa educação de não comentar, apesar do mesmo não poder ser dito de Elisa. Ah, é você mesmo, disse Elisa, abaixando-se para fazer uma reverência para Percy. Bem que eu pensei. Estão saindo da botica? Percy assumiu uma postura completamente diferente antes que desse tempo de Signa bater as pestanas. E, sermos amaldiçoados pela bruxa? Jamais. O rapaz falou com um tom jovial e leve, que fez Signa cerrar os dentes. Elisa imitou o sorriso irritante dele e deu uma risadinha, como se Percy fosse muito engraçado. Esperou que Charlotte e o homem que as acompanhava ecoassem a risada, mas nenhum dos dois mudou de expressão. Elisa, em que, finalmente, conseguirá tirar os olhos de Percy e lembrar que existia, inclinou a cabeça e pegou na mão de Signa. 1000 perdões, e falou. Este é meu primo, Lord Everett Wakefield, filho do Duque de Bernes. Elisa segurou o braço do primo com um sorriso irônico nos lábios. Pelo que recordava, Signa jamais conhecera um lord. O rapaz tinha uma postura tão altiva que a garota ficou imaginando se ele seria o primogênito da família, que herdaria tudo, o último dos irmãos. Recordou da conversa durante o chá da tarde de boas-vindas que Marjorie organizara para ela, quando ficou sabendo que o Lorde era o melhor partido da cidade, empatado com Percy, e que também era o pretendente em potencial sobre o qual Signa havia comentado com Bleach, no dia anterior. Mesmo que não tivesse dinheiro nem título nobiliárquico, Everett era um homem que atraía a atenção, tanto pela aparência quanto por sua postura régia. Estava com
os ombros para trás, o peito estufado, e o rosto vivaz, com uma expressão jovial. As roupas importadas denotavam riqueza, e os olhos brilhavam ao observar Signa. Everett Wakefield era um dos homens mais bonitos que a garota já vira, e seu cérebro parou de raciocinar quando o rapaz sorriu para ela. Primo, intrinou Elisa, está Signa Farrell, sobre a qual eu havia comentado. Charlotte ficou observando, com um olhar vago, Everett baixar bem a cabeça. As ofuscantes partículas douradas dos olhos castanho-claros do rapaz se acenderam, e ele examinou Signa, por baixo dos cílios impressionantemente longos. Sei muito bem quem foi a família Farrell. Conheci sua mãe, há muito tempo. Signa sentiu um formigamento na coluna, porque minúsculas descargas elétricas a atingiram quando Lord beijou as costas de sua mão enluvada. Minha mãe? Everett deu um sorriso radiante e explicou. Nossos pais se conheciam, mas receio que não lembro muito de seu pai. Minha lembrança não é muito nítida, porque eu era muito criança, mas lembro que a casa inteira caía na risada quando sua mãe chegava. Ela era hilária, e minha família adorava. Meus sinceros pêsames, senhorita Farrell. Signa teve que se lembrar de inclinar a cabeça, de tão perdida que estava em seus pensamentos e nas milhares de perguntas que queria fazer àquele homem. Jamais esperaria que alguém chamasse sua mãe de hilária. Se o livro de etiqueta, que deixará para trás, e as histórias que a avó da garota contava estivessem corretos, certamente Lord Wakefield estava pensando na mulher errada. Foi um prazer revê-la, senhorita Farrell, interveio Charlotte. Mas, para a surpresa de Signa, a garota dava mais impressão de estar doente do que entusiasmada, com as mãos dadas na frente do corpo. E foi um prazer vê-lo também, Sr. Hawthorne. Receio que não tenhamos muito tempo para conversar, já que temos hora marcada. Em um salão de chá. Minha nossa, Charlotte, obrigada por lembrar. Elisa bateu palmas. Perdoem minha ousadia, mas adoraríamos se pudessem nos acompanhar. Signa não pôde deixar de reparar que Charlotte ficou com um olhar pesaroso. Quando falou. Não sei se conseguiremos lugar para mais pessoas, assim, de última hora. Que bobagem, ninguém irá contrariar dois dos cavalheiros mais proeminentes da cidade. Elisa dirigiu suas esperanças a Percy. Tenho certeza de que abrirão uma exceção se fizerem a gentileza de nos acompanhar. O rapaz ficou tamborilando os dedos na lateral do corpo, e lançou um olhar de esguelha para Signa. A garota estava aprendendo que o chá da tarde nunca era apenas um chá, e aceitar um convite significava a mesma coisa que fazer um. O convite de Elisa contrariava a etiqueta, mas estar de braço dado com o primo a deixou mais ousada. Ninguém poderia recusar educadamente o convite para tomar chá com um lord. E, apesar de Signa saber que seria falta de educação declinar, só conseguia pensar no aviso da morte, que ecoava em seus ouvidos. Estava desesperada para levar o antídoto até Bleach. Quanta gentileza! Mas não seria melhor irmos outro dia? Não queremos impor nossa presença. Elisa nem tomou conhecimento de que Signa falará com ela. Todo mundo está comentando deste lugar. Pode acreditar, Sr. Hawthorne, será impossível conseguir uma reserva quando o resto da cidade ficar sabendo. Eu e Everett fazemos absoluta questão de que nos acompanhem hoje. Não fazemos, Everett? O Lorde sorriu para Signa e falou. Ficaremos ofendidos se não aceitarem o convite. E, apesar de ele ter dito isso em tom de brincadeira, a garota sabia que a batalha fora perdida. Bleach teria de esperar mais um pouco. 26. Se Signa não estivesse sentindo o peso da fava de Calabar e tudo o que ela simbolizava para a situação, aquele seria um lindo dia para dar um passeio. Elisa deu um braço para Signa e o outro para Charlotte, e as três foram andando bem na frente dos homens. Que coincidência encontrar vocês aqui. Torci tanto para que a senhorita tivesse a oportunidade de conhecer Everett antes da primavera. Ainda tem planos de debutar nessa temporada, não? Signa ainda precisava falar com Marjorie, claro, mas fazia tanto sentido debutar na primavera que a garota fez que sim, e respondeu. É isso que espero. Charlotte deu um sorriso educado, mas fraco. Pelo jeito, Deus e o mundo vão debutar nessa temporada, comentou. Você está coberta de razão.
Elisa deu risada. Encontrar um marido será um desafio e tanto. Principalmente agora, que teremos de competir com a senhorita Ferro. Ela disse o final da frase cochichando, em tom de confidência. A senhorita será o cavalo premiado no qual todos os homens irão apostar. Sorte a nossa que apenas uma das duas donzelas da Quinta dos Espinhos irá debutar, porque a mesma coisa irá acontecer quando Blitz o fizer. E que sorte a minha, já que o marido no qual estou de olho é seu parente. Apesar do tagarelar incessante de Elisa ser cansativo, a garota era até que bem bonita, de uma família influente a ponto de Signa saber, sem precisar perguntar, que Percy também estaria interessado nela. Mas será que Elisa continuaria interessada caso Percy não herdasse o Clube Grey? Se me dão licença, Elisa, então, se desvencilhou das outras duas garotas. Acho que irei sair na frente e já dar início à caça. Ela, então, voltou correndo, ficou ao lado de Percy e olhando para trás, rindo de tudo o que o rapaz dizia. Sozinha com Charlotte, Signa perguntou. O que a senhorita Vaquefield disse é verdade? Nunca pensei que o fato de eu debutar poderia ser um problema para alguém. Certamente, não poderia ser esse o motivo para Charlotte ter ficado de mau humor na última vez que se falaram. Sim, Signa tinha dinheiro, mas outras garotas estavam bem mais preparadas para administrar uma casa. Ela não queria ter filhos tão cedo, e seus dotes no piano e no bordado eram mínimos. Isso sem falar que outras mulheres bonitas debutariam naquela mesma temporada. Charlotte, por exemplo. Seria sorte grande para qualquer rapaz tê-la como esposa. Não que seja um problema, falou Charlotte tão baixo que Signa teve de se esforçar para ouvir. Mas torna tudo mais difícil para aquelas de nós que precisam garantir um pretendente forte. Se Blitz não estivesse doente, a situação seria mesma. Os homens correm para conquistar primeiro as que têm mais prestígio, e o resto de nós fica com as migalhas. E ainda esperam que nos contentemos com isso. E escolher alguém por amor? Perguntou Signa. Tal postura inflexível não lhe agradava nem um pouco. Certamente, se a escolha depender do amor, não faz diferença quantas damas irão debutar. Charlotte baixou o queixo e olhou para Signa, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Desde que minha mãe morreu e fomos obrigados a nos mudar, por causa do escândalo, meu pai passa por dificuldades para saldar nossas dívidas. Como nunca teve um filho homem, é meu dever encontrar alguém capaz de sustentar a família. Não posso me dar ao luxo de escolher um marido por amor, senhorita Ferro. Na verdade, a senhorita irá descobrir que a maioria de nós não pode se dar a esse luxo. Se é isso que está buscando, desejo-lhe sorte, mas minha única preocupação é assegurar meu futuro. Então, perdoe-me se não estou muito entusiasmada com o fato de você ter entrado no páreo no mesmo ano em que sou apresentada à sociedade. As palavras de Charlotte doeram feito uma ferida. Signa sabia que podia construir o próprio futuro, mas nunca passou por sua cabeça que algumas mulheres seriam obrigadas a se casar com um homem que não escolheram, simplesmente para continuar existindo. Era a última coisa que desejava, ainda mais para a amiga. Signa queria se casar por amor. Queria alguém com quem dançar, com quem dar risada à tarde e da noite. Alguém cuja companhia não fosse lhe cansar dali a alguns anos. E queria a mesma coisa para a amiga. A garota teve vontade de perguntar para Charlotte se ela gostava de alguém, mas ficou em silêncio, porque haviam chegado a um pequeno salão de chá. Outra hora, então. Teriam essa conversa outra hora. Everett segurou a porta e, um por um, todos entraram. A casa de chá era clara e pitoresca. Uma grande mesa circular, de mogno, já estava preparada para eles. Fora arrumada com uma bela composição de petit-fours dourados, pães doces de pêssego e chocolate, bolinhos bem assados, tortinhas de frutas em miniatura e delicados sanduíches de pepino. Signa foi traída pelo próprio estômago, que roncou, querendo provar de tudo. Era uma infelicidade o modo como as regras da sociedade podiam inibir uma pessoa. A vida seria tão mais simples se ela não tivesse que se preocupar com o que deveria comer, e em qual ordem. Preferia muito mais a filosofia da morte, de simplesmente pegar quando se tem vontade.
Everett puxou as cadeiras para Signa e Charlotte se sentarem, e Charlotte se sentou com uma elegância que Signa pensou que jamais seria capaz de ter. Percy fez a mesma coisa para Elisa, que abriu um leque preto e começou a se abanar, para esconder um rubor que, indisso, Signa tinha certeza, não estava lá. Ao que parecia, os tais leques tinham sua própria língua. Uma língua que Signa não compreendia, mas que hipnotizou Percy, enquanto Elisa se abanava com movimentos lentos e deliberados do pulso. Quanto mais a garota se abanava, mais Signa tinha vontade de esticar o braço por cima da mesa para pegar aquela coisa maldita e atirar pela janela, porque não estava sequer fazendo calor, e o vento do leque não parava de bagunçar seus cabelos. Everett deveria ter sentimentos parecidos, porque fechou a cara e se segurou para não dar risada da prima. Quando percebeu que Signa estava olhando, deu um sorrisinho irônico. Charlotte desviou o olhar em silêncio e adoçou o chá. Faz tempo que está na Quinta dos Espinhos, senhorita Ferro? Perguntou Everett, ao se sentar, esperando que as mulheres se servissem antes de colocar sua seleção de quitutes em um pequeno prato de porcelana. Percy estendeu o guardanapo no colo e colocou um pão doce no prato de Signa e outro no de Elisa. E quem era Signa para recusar um pão doce absolutamente perfeito? Passou geleia de limão e pôs uma colherada de creme nele, do jeito mais gracioso que sabia, escondendo seus olhos famintos com uma máscara de recato e tranquilidade. Agora, faz cerca de um mês, e respondeu, torcendo para que o rapaz parasse de fazer perguntas e lhe desse tempo para dar uma mordida. A Quinta dos Espinhos é uma linda mansão. A família Hawthorne fez a enorme gentileza de permitir que eu more lá. Que bobagem, e censurou Percy. Você é da família. Recebê-la tem sido um imenso prazer. Signa mordeu o pão doce para poupar o primo de sua alfinetada. Onde estava essa gentileza quando o rapaz a apressou para sair da botica, ou quando ele criticou modo como a garota dançava? O aniversário de Signa cai na primavera, sabiam? Comentou Elisa. Ela irá debutar nessa temporada. Suponho que isso queira dizer que nos veremos com muita frequência, porque também pretendo permanecer na cidade até o fim da próxima temporada social. O sorriso de Everett era muito mais encantador do que teria o direito de ser. O pão doce que Signa estava mastigando ficou alojado em sua garganta. Ela engoliu um bom gole de chá escaldante para ajudá-lo a descer. A bebida queimou sua língua, e a garota recordou de uma das regras constantes no guia de beleza e etiqueta para damas: deve-se beber o chá em goles mínimos e jamais se deve soprar, por mais quente que esteja. Que grande coincidência, respondeu ela. Signa não saberia dizer se o coração estava palpitando ou se os nervos estavam levando a melhor em relação ao estômago. Everett era, no papel, tudo que a garota sempre quis, e bonito, charmoso, gentil e tinha uma posição de destaque na alta sociedade. Não se importava muito com o status social do rapaz, mas supôs que só poderia ser uma vantagem, se a atenção recebida por aqueles que lançavam olhares interessados para os dois, de esguelha, servia de parâmetro. Mas, Deus do céu, se toda vez que precisasse apenas tomar um chá da tarde fosse tão cansativo, Signa não fazia ideia de como conseguiria se tornar a dama da sociedade que sempre sonhou. Gostaria, vagamente, de poder perguntar para a mãe como ela conseguia fazer isso. Signa tomou outro gole de chá quente demais, provou um sanduíche de pepino e passou manteiga em um bolinho, deixando que Percy falasse enquanto ela se encarregava da comida. Enquanto antes terminasse, antes poderiam voltar para a Quinta dos Espinhos, e para Bleach, e Signa poderia parar de se recriminar. Percy fez questão de se comportar como um cavalheiro, elogiando, agradando e cortejando Elisa de um jeito que encantou a jovem. Parecia ser exatamente o tipo de sedutor que o pai supostamente fora, perguntando para Charlotte e Elisa a respeito de seus passatempos preferidos e se haviam ido à ópera recentemente. Quando a xícara de Elisa ficou vazia, ele a encheu de chá, com a mais absoluta cortesia, de forma encantadora, coisa que a prima não achava que ele seria capaz. Charlotte, nesse meio tempo, conversou com Everett sobre as muitas viagens do Lord. Signa ficou escutando, com grande fascinação, os dois conversarem sobre festas e eventos esportivos dos quais ela não tinha conhecimento, e respondeu quando Everett pediu informações sobre seus interesses e sobre o que ela e Percy estavam fazendo na cidade. O primo, claro, inventou uma mentira antes que a garota tivesse
Tempo de responder. Durante toda a conversa, Signa tinha plena consciência da rigidez de sua coluna e da dor que sentia no pescoço por tentar mantê-lo tão reto. Tinha certeza de que desobedecera a diversas regras de etiqueta à mesa e em que ordem comer as coisas, quando colocar açúcar no chá e quantos dedos usar quando levava a xícara aos lábios. Mas, felizmente, ninguém comentou suas gafes, apesar de ter flagrado Elisa ficando boquiaberta algumas vezes. Essas regras estavam gravadas em algum local do cérebro de Signa. Colocá-las em prática, contudo, não lhe parecia nada natural. Uma hora, parou de beber e de comer completamente, para não ofender ninguém no salão que pudesse estar observando, já que estava sentada ao lado do Lord Wakefield. O resto da tarde passou em um borrão. Signa fez algumas perguntas, sem conseguir relaxar completamente, de medo de fazer ou dizer algo errado. Talvez fosse tolice de sua parte se preocupar tanto, dado que Elisa estava enamorada demais por Percy pelo leque, com o qual não parava de se abanar, para se preocupar com quantos pães doces Signa havia ingerido, e que Everett e Charlotte não foram nada além de cordiais. Mesmo assim, o estresse estava deixando sua pele arrepiada e seu estômago embrulhado. Finalmente, quando o chá esfriou e a comida sumiu, Percy colocou o guardanapo dobrado sobre a mesa, e ficou em pé. Everett fez a mesma coisa e ajudou primeiro Signa, depois, Charlotte, a saírem da cadeira. Quando todos ficaram em pé, o Lorde estendeu a mão para Signa. Um instante de pânico tomou conta da garota antes de apertar a mão do rapaz e permitir que ele a acompanhasse até o lado de fora da casa de chá. Foi um prazer conhecê-la, disse Everett, dando um sorriso radiante, que revelou os dentes mais retos e brancos que Signa já vira na vida. Mal posso esperar por conhecê-la melhor ao longo da próxima temporada social, senhorita Ferro. Durante anos, Signa imaginara um momento como esse. Em sua imaginação, contudo, nunca pensou que suas costas ficariam suadas nem que a prima moribunda estaria esperando que ela voltasse para administrar a cura de seus males. Era coisa demais até para a garota pensar, e foi por isso que ela se desvencilhou de Everett e pegou no braço de Percy, torcendo para que seu sorriso parecesse convincente. Também estou ansiosa por isso, disse para Everett, apertando discretamente o braço de Percy até o primo segurar a mão dela e sorrir. O sorriso de Everett foi tão sincero que o estômago de Signa se embrulhou de culpa. Mas ela sabia que não tinha tempo para isso, porque havia assuntos bem mais urgentes. Deu um último adeus, virou e arrastou o primo até a carruagem que esperava para levá-los de volta para casa, e para Bleach. 27. Percy fechou as cortinas no instante em que entraram na carruagem, e soltou um suspiro ao se sentar, encolhido. Não acredito que quase fomos vistos dentro daquela botica. Com os lábios bem espremidos, o rapaz estava com uma aparência tão mais dura do que há poucos minutos. A gritante transformação em sua postura foi tão rápida que Signa mal conseguiu acompanhar. Ainda mais na frente do filho do Duque. A garota gostaria que a carruagem fosse mais depressa. Realmente teria importância se tivessem-nos vistos? Perguntou. Imagino que qualquer um que tenha coração é capaz de compreender nosso desespero e consideraria a possibilidade de dar remédios alternativos para Bleach. Eu também torceria por isso, respondeu o rapaz. Mas também pode levantar suspeitas. A garota estava começando a ficar na defensiva. O que você quer dizer com suspeitas? Quero dizer que, quanto mais penso a esse respeito, mais estranho acho o fato tão conveniente de você saber, tão por acaso, qual é o mal que assomete minha irmã. E, ainda por cima, ter encontrado um suposto antídoto. Percy, então, espremeu os olhos verdes. Quero confiar em você, prima. Mas devo admitir que acho seu súbito interesse em Bleach deveras estranho. Ela piorou desde a sua chegada, e tenho dificuldade para negar que você pode ser o motivo. Foi pavor o que Signa sentiu naquele momento. Um pavor frio, gelado, que se derramava em seu estômago. Nunca vira Percy com aquele olhar distante e venenoso. Mas compreendeu, pois Bleach era irmã do primo, e Signa não tinha dúvidas de que também estaria disposta a fazer qualquer coisa para proteger a irmã, se tivesse uma. Porém não sabia como convencer Percy disso. A própria fava de Calabar era, tecnicamente, venenosa.
Não ajudaria em nada, caso ele descobrisse. Posso testar o antídoto em mim, se precisa de provas, disse, enfim. Isso apaziguaria suas preocupações? Percy paralisou ao ouvir a declaração de Signa, recostou-se no assento de couro e ficou observando a prima. Quando se refez a ponto de conseguir considerar a proposta, fez que sim, porque, até onde o rapaz sabia, talvez não houvesse melhor prova do que essa, naquele mundo. Muito bem. Pode contar com isso, então. Signa pousou as mãos no colo e contou os minutos que transcorreram. Não. Queria dar importância à hesitação do primo. A Quinta dos Espinhos, por mais estranha que fosse, era o melhor lugar onde já havia morado, e gostava, cada vez mais, das pessoas que viviam na mansão. Também não queria que Percy percebesse o quanto sua negatividade em relação à botica a afetara, porque o primo era, da cabeça aos pés, o símbolo da alta sociedade. A reação dele, assim como o próprio constrangimento durante o chá da tarde, era um sinal claro de como Signa não se encaixava naquele círculo social. Ela bem que poderia se tornar argila para conseguir se moldar sozinha. Poderia usar belos vestidos, prender o cabelo e polvilhar ruge nas bochechas, poderia até fingir interesses, se assim precisasse. Desde que era menina, esse sempre fora o rumo que Signa deveria ter tomado na vida. A avó é que lhe contará. Dissera para se casar e comentara das festas que a garota frequentaria. Dissera que Signa seria igual à mãe. E a menina acreditou, porque isso era tudo o que sabia querer. Mas, agora, havia outras coisas. A curiosidade. A escuridão que vinha se assomando dentro dela todos esses anos, que talvez não fosse tão grande quanto um dia acreditou. A garota sentia o poder. Sentia calor na pele quando algum homem a tocava. Sentia como era sair escondido e andar a cavalo sob a luz do luar. E gostava dessa escuridão, mais do que gostaria de admitir. Ela ficou se atormentando, no silêncio de seus pensamentos, durante todo o trajeto. E continuou na cozinha, enquanto moía a fava de calabar e depois, subindo a escada, percorrendo o corredor e entrando no quarto de Bleach, com Percy ao seu lado. No mesmo instante em que a porta se abriu, teve a sensação de que alguém a dera um soco no peito. A morte pairava no ar feito poluição, sufocante. Seu único alívio foi o fato de o ceifador ainda não estar presente. Não se esgueirava nas sombras, esperando por ela, e Signa compreendeu que a sensação da presença persistente da morte, naquele recinto, era um aviso. Se quisesse salvar a vida de Bleach, precisaria se apressar. Percy também deve ter sentido essa urgência, porque mal olhou para a irmã e já tropeçou. Bleach estava estirada na cama. E Signa nunca a vira tão sem vida. Respirava pela boca, em minúsculos suspiros. Quando ouviu os dois entrarem, entreabriu os olhos, mas não conseguiu mantê-los abertos por muito tempo. Signa se sentou ao lado da prima, sem ser convidada. Pegou o copo d'água na mesinha de cabeceira e misturou com a fava de calabar moída, até que o líquido ficou de um branco leitoso. Antes que pudesse fazer qualquer outro movimento, Percy segurou seu braço. Seus olhos ardiam em chamas. Você primeiro, falou. A garota olhou bem nos olhos do primo, levou o copo aos lábios e deu um gole. Como não demoraria muito para o estômago protestar contra a beberagem, preparou-se para passar mal e não perdeu mais um segundo sequer dando atenção a Percy. Passou o braço por baixo do pescoço de Bleach e a ajudou a se sentar na cama. Só quando o líquido já estava nos lábios da prima, Signa ficou em dúvida. Bleach estava leve como uma pluma, a cabeça caída, apoiada no braço dela. Se conseguiria ou não suportar aquela substância era um mistério. A vida se esvaía da garota rapidamente, e a fava de calabar era mais um veneno, que poderia fazê-la vomitar, mas justamente por isso poderia neutralizar os efeitos da beladona. Será difícil, avisou Signa, mas você precisa resistir. Se tiver vontade, pode vomitar. Irá ajudar. Bleach não disse nada, mas o leve estremecer de suas pálpebras fez Signa acreditar que ela havia entendido. Percy ficou de pé perto das duas, com um olhar ansioso. Ela ficará bem? Signa seria capaz de matar o primo por ter feito essa pergunta e lhe lançou um olhar que comunicou isso ao rapaz.
Bleach estava doente, mas ainda podia ouvi-los. Esse remédio deve operar maravilhas, e respondeu Signa, sem acrescentar caso o corpo dela tolere a substância. Ela insistiu que Bleach bebesse metade do copo, depois pegou uma bacia que estava no chão, porque, quando chegasse a hora, iriam precisar dela. Sinto muito, sussurrou, sentada bem perto da prima, tirando as mechas úmidas e emaranhadas do cabelo claro de Bleach de sua testa. Devo ter deixado alguma coisa escapar. Pensei que só o remédio que estavam lhe dando continha veneno, só que não tenho mais tanta certeza. Ou, quem sabe, um de nós cometeu um deslize e revelou demais para a pessoa errada, sussurrou Percy, com um leve tom de acusação. Signa havia contado para alguém, com uma facilidade muito maior do que deveria, isso ela admitia. Mas Silas ajudara, havia-lhe mostrado a biblioteca e a levado ao Clube Grey. Se o rapaz quisesse que Bleach morresse, com certeza, não teria sido tão solícito. Ninguém cometeu deslize nenhum. Ela falou, com firmeza. Eu devo ter errado o cálculo. Teremos que monitorar com mais atenção o que Bleach ingere. E esse seu tal antídoto? O rapaz inclinou a cabeça, fazendo sinal para o que restava da beberagem branca leitosa. Ainda haverá o suficiente, caso aconteça novamente? Signa fez que sim. Para mais uma dose, sim. Mas vamos torcer para não precisar. Vamos rezar para você ter razão. As sobrancelhas de Percy estavam severas enquanto ele observava Signa preparar as sementes de cariz, para depois que Bleach pusesse os bofes para fora, o que não demorou muito. Pode deixar que fico com ela, falou Signa, agradecendo por ter reflexos rápidos, porque conseguiu entregar a bacia para Bleach bem na hora, e ficou tirando o cabelo da prima do rosto, mais uma vez. O próprio estômago doía, a náusea tomava conta dela, e um suor frio formigava em sua pele. Signa se recusou a deixar isso transparecer para Percy, a náusea logo passaria. Iremos precisar de água, falou para o primo, com uma autoridade severa. Vá pedir um pouco de pão na cozinha. Bleach precisa comer algo fácil de digerir assim que o pior passar. E, por favor, seja discreto. Percy fez que sim e lançou um último olhar para a irmã. Signa nunca vira o rapaz com as faces tão encovadas ou com o olhar tão vazio. Ele girou nos calcanhares sem dizer nem mais uma palavra, suas botas foram batendo no chão, e Percy sumiu corredor afora. Já era tarde da noite quando Bleach começou a melhorar. Signa não sabia se a prima sobreviveria, quando a garota, que já respirava com dificuldade, ficou mais ofegante, e sua pele se tornou febril. Mas, em algum momento, ao longo dessas várias horas intermináveis, houve um ponto de virada. As bochechas vermelhas de Bleach baixaram de temperatura, e o estômago não estava mais tão sujeito a se esvaziar. Ela se recostou na cama, com uma trança meio solta, que Signa fizera entre esvaziar a bacia e buscar mais água para a prima. Agora, Bleach respirava profundamente, e os olhos, finalmente, conseguiam permanecer abertos. Está acordada? Perguntou Signa. E relaxou os ombros, porque a prima fez que sim. Então, pegou o filão de pão da bandeja que Percy trouxera, partiu um pedaço pequeno e entregou para Bleach. Tente comer um pouquinho. Você irá se sentir fraca por um bom tempo, mas acho que ficará bem. Só teremos que tomar cuidado com tudo o que você ingerir. O pão escorregou entre os dedos de Bleach, ela estava tão fraca que não conseguia segurá-lo. Quando se deu conta, esmoreceu e ficou com os olhos rasos d'água, mas Signa não aceitaria nada disso. Pegou o filão, partiu pedaços ainda menores e colocou um deles na boca da prima. Signa alimentou Bleach pedacinho por pedacinho, deixando a prima encostar a cabeça em seu ombro, deixando as lágrimas da garota rolarem livremente, até ela ficar tão cansada que não conseguia comer mais nenhum pedaço nem chorar mais uma lágrima e pegar no sono. Enquanto Bleach dormia, Signa ficou fazendo cafuné no cabelo da prima, tentando transmitir força para ela. Não se preocupe, sussurrou. Irei descobrir quem fez isso com você. Prometo. Vinda da soleira da porta, uma voz disse, baixinho. Como você conseguiu ajudá-la? Marjorie estava observando as duas garotas, com um brilho nos olhos. Então, olhou para o copo na mesinha de cabeceira, a evidência ainda estava presente.
Foi só uma velha receita caseira que descobri na biblioteca, sussurrou Signa, sem saber mais o que poderia dizer. A garota entendeu que a governanta poderia, muito bem, expulsá-la, se quisesse. Poderia rotular Signa de bruxa e escorraçá-la da Quinta dos Espinhos. Mas, em vez de fazer isso, seu olhar se suavizou. Você também deveria descansar, disse. A pele de Signa ficou toda arrepiada com a mera sugestão de deixar Bleach sozinha ou nas mãos de outra pessoa. Mas, por ora, a presença da morte havia se dissipado do recinto, seu aviso não mais soava. Mais uma vez, a vida de Bleach fora poupada. Se Signa conseguirá poupar a vida da prima uma última vez ou não, só poderiam torcer que sim. Ela acomodou a cabeça de Bleach nos travesseiros e saiu da cama. Na mesinha de cabeceira, deixou pedacinhos de pão e 2 copos d'água. Em um deles, misturou as sementes de cariz moídas para ajudar a acalmar o estômago da prima. Por ora, isso era tudo o que podia fazer. O melhor que podemos fazer por ela é deixá-la dormir, falou Marjorie. E Signa sabia que não estava em posição de discutir. Mesmo que tivesse ajudado Bleach, ainda era pouco mais que uma desconhecida para a família Hawthorne. Também era mulher e jovem. Por mais que quisesse se tocar no quarto de Bleach e ficar de olho nela, o tempo todo, jamais permitiriam tal coisa, já que a família havia contratado médicos de verdade. Então, por enquanto, segurou as saias e saiu do quarto com Marjorie, deixando que a mulher a acompanhasse até seus aposentos pelo corredor à luz de velas. Marjorie diminuiu o passo, obrigando as duas a se demorarem no corredor. Você está se adaptando à Quinta dos Espinhos melhor do que eu jamais esperei, declarou a governanta. A escuridão da noite disfarçava bem os vestígios do ferimento de Marjorie. Na luz fraca das arandelas de ferro, Signa só conseguia enxergar o machucado já sarando no seu lábio inferior. Obrigada, respondeu a garota, antes de se permitir reviver a lembrança de ter testemunhado o momento em que aquele machucado fora infligido. E cerrou os punhos nas laterais do corpo. Tem sido um prazer vê-la se relacionar bem com as outras damas de sua idade. Os saltos das botas de Marjorie batiam no chão de madeira, fazendo um ruído alto. A senhorita deseja debutar nessa estação, não? Talvez fosse um momento estranho para conversar sobre tais coisas, mas a presença da morte na Quinta dos Espinhos fora demorada e tediosa e Signa descobrira que, quando a morte se apossa de todos os momentos em que alguém passa acordado, assuntos comezinhos parecem um merecido descanso. Talvez Marjorie também pensasse assim. Não quero que ninguém se incomode com isso, respondeu Signa. Partirei da Quinta dos Espinhos para me dirigir ao meu próprio lar, mais ou menos na mesma época. Posso debutar quando for embora. Não tem do que se desculpar, Signa. Você está se saindo muito bem nas aulas, e acho que debutar na primavera é uma boa ideia. Além disso, ninguém irá permitir que você debute sozinha, sem o devido par. Isso não tem cabimento. Signa chupou as próprias bochechas e perguntou. A senhora acha que é uma boa ideia? Acho. E falarei sobre isso com Elijah, amanhã. Não passou despercebido. Fato de a governanta ter chamado o patrão pelo primeiro nome, com intimidade. Nesse meio tempo, daremos um baile no Natal, e a senhorita estará presente. Será um bom treino. O sangue subiu às bochechas de Signa. Passará o dia inteiro cuidando de Bleach. As costas doíam, os olhos tentavam se fechar sozinhos, e ela certamente estava cheirando mal. Mas, apesar disso tudo, as palavras de Marjorie a deixaram vibrando de empolgação. Esta era sua oportunidade de provar para si mesma e para todos que era digna de ter uma vida fora das sombras. A vida que sempre deveria ter tido. Ser como a mãe, ou como Lilia, alguém que todo mundo adora e sobre quem todos contam histórias. Alguém cujo nome, por si só, é capaz de suavizar um tom de voz. Eu adoraria. Marjorie deu um sorriso. Então, cuidarei de todos os detalhes. Já está mais do que na hora da Quinta dos Espinhos voltar a dar festas de verdade. Talvez seja justamente disso que todos precisamos. 28. Silas estava esperando por Signa nos aposentos da garota. Ela quase voltou.
correndo para o corredor quando viu a cabeça do rapaz aparecendo na lateral da cama, e abafou o grito de surpresa que ardia em sua garganta. Como está a senhorita Hawthorne? Foi a primeira coisa que ele disse. Essa pergunta foi o que bastou para Signa suavizar a língua afiada. O antídoto funcionou e respondeu, olhando para o corredor para se certificar de que estavam sozinhos, antes de fechar e trancar a porta. O frio tomou conta do ambiente quando Signa entrou, e ela fez careta quando descobriu o porquê. O cavalariço havia subido pelo salgueiro de novo, e deixará as portas da sacada abertas para poder fugir rapidamente. Qualquer dia desses, seremos pegos em flagrante. Não havia sinal de frieza em sua voz. Por mais que estivesse exausta, a vida de Blit fora poupada, e foi graças à ajuda de Silas. Ainda não fomos descobertos. Silas sorriu e se sentou na beirada da cama. Signa sentiu um calor na barriga ao vê-lo ali. Pôs o cabelo atrás da orelha e, de repente, tomou consciência de que cheirava a doença e de que precisava muito de um banho. Gostaria de lhe agradecer pela ajuda, falou, com a pele queimando de tanto calor, apesar do frio. Sei que vou pagá-lo por isso. Mas, mesmo assim, significa muito para mim. A situação é precária, e minha prima precisa de toda a ajuda que puder conseguir. Quando Signa se sentou no divã, com medo de que ficar perto demais do rapaz pudesse inspirar certas ideias, Silas se levantou e foi se sentar na poltrona em frente ao divã. Peguei os registros de todos os empregados da Quinta dos Espinhos, assim como de todas as pessoas que foram dispensadas ao longo do último ano. Silas apontou para uma pilha alta de papéis que já havia colocado em cima da escrivaninha de Signa. Não consegui encontrar nada nos que já consultei, mas talvez a senhorita tenha mais sorte. Tenha cuidado para que ninguém os veja. Imagino que será difícil tentar explicar como foi que vieram parar em sua mão. Signa fez que sim, e, por mais que estivesse morrendo de vontade de começar a examinar os registros, era uma tarefa que teria de esperar, até depois daquela noite de sono. Se tentasse lê-los agora, duvidava de que seria capaz de enxergar direito. Queria apenas tomar banho e tirar aquele traje pesado antes que a morte chegasse, à meia-noite. Mas, antes disso, enquanto o rapaz estava presente, havia algo que a deixará com a pulga atrás da orelha desde que ouvirá a acusação de Percy. Aliás, por que mesmo o senhor concordou em me ajudar? As palavras saíram aos borbotões, e Signa não sabia ao certo por que seu coração batia tão forte sob o olhar daquele rapaz. Mesmo com o pagamento, o senhor não se preocupa com a própria reputação? Se for descoberto, não será nada bom. Ele não pensou sequer por um instante antes de responder. Se me permite a franqueza, senhorita Ferro, não resta muito de minha reputação. O cavalariço ficou observando os olhos da garota, que pousaram em suas botas, imaginando coisas por causa do couro de tão alta qualidade. Silas pôs os pés para o lado, como se, fazendo isso, fosse tirar as botas do alcance da inspeção de Signa. Não sou um homem altruísta, admitiu. Não me colocaria nessa situação a menos que pudesse ganhar algo de mais concreto. Apenas fique sabendo que, ao ajudá-la, conseguirei os recursos que preciso para ajudar alguém por quem tenho um profundo afeto. Signa gostaria de ter água à disposição para aliviar a súbita secura de sua boca. Silas falava com tamanho ardor, com a mais pura paixão, e isso a deixou imediatamente fervendo de ciúme da pessoa que poderia ser alvo de tamanha afeição. Deu uma batidinha rápida nas bochechas, tentando amainar o calor que sentia na pele. De nada adiantava ficar assim, tão atraída por Silas, já que a afeição dele já era de outra pessoa. Não podia deixar de achá-lo bonito nem de gostar de sua companhia. Simplesmente teriam que ser amigos, então. Amigos e nada mais. Além do mais, Silas não era o único a quem os pensamentos de Signa se dirigiam com uma frequência demasiada. Ela também estava ansiosa para rever outro homem. Só que não eram pensamentos de amizade que passavam pela sua cabeça. Seja qual for o seu motivo, agradeço mesmo assim, Sr. Tolle. O cavalariço, ao que tudo indicava, ficou radiante com o elogio. Pode me chamar de Silas. E, é claro, não tem de quê. Ficarei de ouvidos em pé e entro em contato caso ouça algo de informativo.
Signa queria fazer mais perguntas e queria compeli-lo a dar mais detalhes. Mas, como faltava apenas 1 hora para meia-noite, não tinha tempo para isso. Ficou em pé, e o rapaz fez a mesma coisa, entendendo a indireta de que aquela conversa havia chegado ao fim. Tenha uma noite maravilhosa, Silas. A garota, então, cruzou as mãos no colo, imaginando se deveria tentar parecer mais ultrajada com o fato de ele ter entrado escondido pela janela e menos empolgada com o fato dele ter feito isso. Silas foi até a janela e pulou no salgueiro com o máximo de respeito que alguém poderia ter ao fazê-lo. Quando se equilibrou, virou para a garota, com o brilho do luar em seus olhos. Tenha uma boa noite, senhorita Ferro. Logo entrarei em contato. Olá, ouvintes. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Comente quais livros você gostaria de ver por aqui. Se você adora o que faço e quer ajudar a manter o conteúdo maravilhoso vindo, que tal fazer uma doação? Qualquer valor é bem-vindo e faz toda a diferença para continuarmos nossa jornada juntos. A chave está na descrição. Beijos, até o próximo vídeo.